O grande plano do amor. T.L. Osborne. Você é feito para a vida, não para a morte. Você é feito para a saúde, não para a doença. Você é feito para o sucesso, não para o fracasso. Deus não quer que ninguém viva sem vista, nem que fique sozinho sem amigos, nem que seja infeliz. Seu amor está em ação agora. Ele não quer que ninguém fique na vergonha, no medo, ou na desgraça. Ele pagou um preço alto por você, que comprova quanto você vale para ele. Introdução. A ideia mais maravilhosa de Deus. O amor é a ideia mais maravilhosa que já veio aos seres humanos da parte de Deus. Há a fé, a esperança, e o amor, porém o maior destes é o amor. A Bíblia diz, Deus é amor. Você foi criado por Deus, e, portanto, é o produto do amor. Isto significa que você foi feito para o amor. Você não foi feito para o ódio nem para o medo. Você foi feito para a vida, não para a morte. Você foi feito para a saúde, não para a enfermidade. Você foi feito para o sucesso, não para o fracasso. Você foi feito para coisas boas, não para coisas ruins. Deus ama você tanto, que ele pagou um preço alto para ter você perto dele. O preço foi o seu filho. Quando Jesus Cristo veio para esta terra, tudo quando ele fez ressaltou o grande valor que Deus atribui às pessoas. O amor em ação. Jesus passou perto de um mendigo cego, chamado Bartimeu. O cego clamou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão mandou-o calar a boca, mas quando Jesus ouviu, parou ali na estrada e disse, digam-lhe que venha cá. Jesus se interessa pelas pessoas. Ele veio nos ajudar. Não quer que ninguém viva sem vista, nem que fique sozinho sem amigos, nem que seja infeliz. Bartimeu de um salto ficou em pé e foi a Jesus. Que quer que eu faça para você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego, eu quero ver. E Jesus lhe disse, pois bem, está resolvido. A sua fé curou você. E no mesmo instante o cego pôde ver e seguir a Jesus pela estrada fora. Isso é o amor em ação. No Zaire, 2 mulheres cegas foram curadas certa noite na nossa cruzada. Que dádiva de amor da parte de Deus. Durante a noite inteira, dançavam nas ruas de Lubumbashi, contando ao povo a respeito da sua cura. A boa nova a respeito do grande plano do amor de Deus é que este Jesus permanece o mesmo hoje. Ele quer fazer em seu favor tudo quanto você precisa ou deseja que ele faça. O poder saneador do amor. Certo dia, um leproso chegou até Jesus. Os discípulos disseram, mandem-no embora. Ele é impuro. Mas Jesus disse, não, deixe-o vir. Ele tem fé. Você entende? O propósito da vida de Jesus era ajudar as pessoas, salvá-las e abençoá-las. O amor levava Jesus a estender a mão e tocar naquele leproso, e a carne deste foi imediatamente curada. Ele está estendendo a mão até você, enquanto você lê este livro. Seu plano do amor é fazer tudo quanto é necessário para soerguer você até a felicidade total, a saúde e ao sucesso. Atravessando a cidade de Kisumu, uma leprosa chamada Miriam Gari foi se arrastando pelo chão, para ficar presente em nossa cruzada. Já se tinham ido seus dedos e seus pés. Carregava seus pertences numa cesta na nuca enquanto se arrastava. Ouviu falar em Jesus e creu nele na primeira ocasião em que ela nos ouviu ensinar o plano do amor de Deus. Cristo chegou-se a ela, e Miriam se levantou naqueles cotos de pernas e começou a andar e chorar e dar graças a Deus porque foi milagrosamente curada. Tornou-se ativa na igreja local, cujo pastor a tratava com atenção pessoal. Tornou-se uma testemunha radiante de Jesus Cristo e do seu amor em ação. Deus não está mesmo zangado com você. Trouxeram a Jesus uma prostituta. Certo dia, as pessoas que eram justas aos seus próprios olhos disseram, vamos matá-la a pedradas. É uma mulher impura. Jesus disse, porém, esperem só. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Entenda, ele dá valor a cada pessoa humana. Ele perdoou os pecados dela, tornou-a pura e limpa como antes, e restaurou sua dignidade e autoestima como dama. É impossível ele acusar, julgar ou condenar você. O valor que ele atribui às pessoas é tão grande que ele procura enaltecer e abençoar você, e ajudá-lo a tornar-se tudo quanto seu pai criou você para ser. Numa das nossas cruzadas, uma mulher jovem que praticara a prostituição desde a adolescência, estava presente e nos ouviu ensinar a respeito do grande plano do amor de Deus. Ela foi para lá porque tinha um tumor cancerígeno no útero. Era um caso incurável, repudiada pela sociedade, e nem sequer chegara aos 30 anos de idade. Ela descobriu que Deus amava e dava valor a ela assim como ela estava, que ele não estava zangado com ela. Ela nos ouviu ensinar que Deus a amava tanto que, durante todos os anos que vivera na prostituição, ele continuará a amá-la e nunca desistirá dela. Chorou ao ficar sabendo que Jesus Cristo viera a este mundo em seu favor e já tomara sobre si toda a culpa, a condenação e o julgamento de todos os pecados dela. Ela compreendeu que Jesus já sofrera a penalidade que ela mesma merecia,
que ele assim fizera a fim de redimi-la e restaurá-la a Deus como se ela nunca tivesse cometido nenhum pecado. Deus já fez a parte dele. Aquela mulher jovem compreendeu pela primeira vez que Jesus Cristo já suportara a penalidade e o julgamento dos seus pecados. Estes, portanto, nunca poderiam ser legalmente julgados pela segunda vez. Logo, ela já não era culpada. Ela ficou sabendo que a cruz de Jesus comprovava várias coisas. 1. Que Deus dava muito valor a ela. 2. Que Deus a amava. 3. Que os pecados dela já foram castigados. 4. Que Deus se importava com ela antes mesmo dela saber a respeito dele. 5. Que Deus já a redimira e que tudo quanto ela tinha que fazer era escutar a explicação do seu plano do amor, crer nele e aceitá-lo. Aquela mulher confiou naquilo que Jesus fizera em seu favor, aceitou a ele e a sua vida nela, e foi salva. Imediatamente, enquanto ela agradecia a Deus pelo amor dele, o grande tumor desapareceu. Era um milagre. Ela foi totalmente curada. Estava em paz com Deus. Ele viera habitar nela. Ela voltara ao seu lar em Deus. E o corpo dela refletiu o poder da vida de Deus operando nela. O câncer não poderia ficar. Veja bem, o plano do amor de Deus é restaurar as pessoas. Ele nunca destrói ninguém, nem a saúde, a felicidade, a reputação, nem a autoestima de ninguém. Deus quer fazer coisas boas em seu favor hoje. Seu amor está em ação agora. Ele quer fazer por você tudo quanto você precisa ou deseja, se você apenas crer no seu plano do amor. Poder transformador. Quando Jesus descia de um barco certo dia, um homem selvagem veio correndo para ele, saindo dentre os túmulos, dia e noite. Essa pobre criatura gritava e se retalhava com pedras agudas. Era atormentado e possesso por demônios. Jesus falou aos espíritos malignos, e saíram do homem, e este foi curado. Foi para isso que Cristo veio. Ele nunca deseja que um ser humano viva na vergonha, no medo ou na desgraça. Ele dá muito valor às pessoas, a toda pessoa, e ele fará tudo quando você necessitar a fim de desenvolver seu melhor potencial supremo como uma pessoa que está em Deus, bem-sucedida, feliz, saudável e estimada. Foi trazido a uma das nossas cruzadas um jovem que estivera estudando numa faculdade de medicina, para formar-se como médico. Por algum motivo, sua mente estragou-se repentinamente, e ficou louco. Seus colegas pegaram grilhões de ferro para prenderem-lhe as mãos e os pés, e então o acorrentaram para não poder escapar, pois era um perigo até para si mesmo. Levaram-no de volta para sua aldeia, onde sua família o conservava atado, acorrentado, e trancado numa palhoça com uma porta feita de estacas ligadas com arames, para lhe permitir ventilação. A comida era jogada para ele como se alimenta uma fera perigosa. Ele avançava nas pessoas e procurava mordê-las quando passavam pela palhoça dele. Alguém lhe dera um pontapé na boca, e lhe arrancara os dentes da frente. 4 homens o trouxeram para a cruzada, com os tornozelos e os pulsos acorrentados com algemas de ferro. Deixaram-no amordaçado, ainda, para não deixá-lo morder alguém. Jesus se aproximou daquele homem enquanto ensinávamos o plano de Deus à multidão. Os espíritos demoníacos que o atormentavam saíram dele, e ele se tornou perfeitamente normal. Tiraram a mordaça da sua boca, e removeram os grilhões das suas pernas e dos seus braços. Os tornozelos e os pulsos muito calejados pelos grilhões. Retomou seus estudos na universidade e é uma testemunha viva do grande plano do amor de Deus que estou compartilhando com você neste livro. Você foi criado para o amor. Porque Deus ama tanto você. Porque Jesus entregou sua vida por você. Porque Ele morreu em seu lugar. Porque Ele enviou a você um plano tão maravilhoso através deste livro. Porque Ele dá muito valor a você exatamente como você é. Você foi criado pelo amor. Deus pagou por você um alto preço que comprova o quanto você vale para Ele. A primeira prova de que Deus resolveu estender a mão para você já ficou evidente. Este livro está nas suas mãos. Tudo quanto você precisa ou deseja da parte de Deus já começou. À medida que você continua lendo, o grande plano do amor de Deus se tornará mais claro e real para você. E assim, você descobrirá os segredos que abrirão diante de você um novo estilo de vida, de felicidade, de saúde, de prosperidade e de autoestima. A chave está na sua mão agora mesmo. Enquanto você virar as páginas que se seguem, você descobrirá como tomar controle da sua vida e como relacionar-se com o estilo de vida rico e feliz para o qual Deus o criou. Jesus Cristo não é uma religião, mas uma pessoa. Para que evangelizar hindus, budistas, muçulmanos? A vida não tem propósitos. Leva para o nada. Se Deus existe, posso fazer perguntas? Tenho a impressão de haver esperança para mim. Capítulo 1. Um propósito no meio da confusão. Uma professora de francês, que passava suas férias nos Estados Unidos, visitou nossa sede internacional em Tulsa, Oklahoma. Posto que ela falava praticamente nenhum inglês,
A recepcionista pediu que nossa tradutora de francês acompanhasse a visitante pelas nossas instalações. À medida que o impacto da visita começava a fazer efeito sobre essa professora, começou a fazer perguntas a respeito do nosso programa de evangelização, religião e doutrina. Nossa tradutora aproveitou as perguntas para testemunhar de Cristo. Explicou a simplicidade da nossa doutrina. Trata-se de Jesus, não de uma religião, mas de uma pessoa, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, foi ressuscitado para nossa justificação, e que nos dá a vida eterna, a fim de que possamos ter, como resultado, a comunhão diária com Deus. Para a senhora francesa, isto parecia quase simples demais para ser real. As perguntas dela eram típicas do mundo de hoje, porque evangelizar povos de outros países, tais como os hindus, os budistas e os muçulmanos, estão satisfeitos com a religião deles. Como sabemos que a nossa é melhor? Como podemos saber que Deus existe? Que Jesus é o seu filho? Ou que ele nasceu de uma virgem? Porque sua morte era diferente daquela de qualquer homem bom? Como seu sangue era mais divino do que aquele de qualquer outro profeta? Como podemos ter certeza de que ele ressuscitou dentre os mortos? Não parece que a vida está sem propósito e que acaba levando ao nada? Como podemos ter certeza de que há alguma verdade na Bíblia? Devemos fazer perguntas. Em seguida, naturalmente, para assegurar sua anfitriã de que ela não era pagã, acrescentou: sabe, tenho a minha religião. Acho importante as crianças receberem sua primeira comunhão. Não somos selvagens, afinal de contas. Mas quem pensa, ou lê, ou tem inteligência normal, forçosamente tem suas perguntas a fazer. Veja bem, sou uma divorciada com 2 filhos para criar. Fico com dúvidas a respeito deles, que têm de enfrentar sem pai um futuro incerto. Por que não terminar com tudo isso de uma só vez? Mas se Deus existe, e se Ele é bom, porque ele permite tanta desgraça e enfermidade? Porque as crianças inocentes nascem com defeitos, aleijadas, etc. Se Deus pode operar milagres, porque ele não cura todas as pessoas? Provavelmente existe um diabo. Esse fato explicaria muitas coisas. Mas o pecado original por Adão e Eva. Não é esse o problema das relações sexuais entre os homens e as mulheres. A Bíblia fala de uma árvore cujo fruto era proibido, e de como Adão e Eva deliberadamente optaram por desobedecer a Deus comendo daquele fruto proibido. Como consequência, o pecado, e o mal e o sofrimento são os resultados. Suponho que isto é lógico. Mas, se eu simplesmente seguisse o seu conselho e pedisse que Jesus entrasse no meu coração e me orientasse e habitasse em mim dia após dia, quais orações deveria recitar? De quais pecados deveria abster-me? É somente vir a Jesus assim como estou, e pedir-lhe que venha habitar em mim? É só isso? Parece tão fácil. Acho que é necessário a pessoa se melhorar primeiro. Como divorciada, estou automaticamente fora da igreja. Posso ser ajudada? Você está dizendo que eu, no meu predicamento, posso orar e conhecer a Deus e conversar com Ele como amigo, como meu pai, e que Ele me ajudará? Você tem certeza disso? Porque ninguém me contou isso antes. Há tantos anos que estou confusa. Toda vez que alguém me fala em religião, fico com a impressão que está querendo me recrutar em algum movimento, na sua igreja ou denominação. Mas você falou comigo sem chavões e sem preconceitos religiosos. Tenho a impressão de que há esperança para mim, de que Jesus é o caminho, de que o Evangelho é colocado na perspectiva certa, e de que a totalidade da minha vida passa a ter propósito. Ela partiu, levando consigo um novo estilo de vida em Jesus Cristo, que acabara de descobrir. O Novo Testamento passaria a ser a orientação dela. A literatura que nossa tradutora lhe deu fortaleceu a decisão que fizera no sentido de seguir a Jesus. Ela descobriu o grande plano do amor de Deus. É possível achar o caminho certo na vida. Por que tanta religião com tão pouca realidade? O que causa a solidão, a depressão e o suicídio? A religião tornou Deus misterioso demais. O mundo dos negócios acredita em solucionar problemas. Sou sacrílego se quero solucionar os meus problemas a respeito de Deus. Capítulo 2. Bom, grande, amoroso, poderoso. O mundo inteiro está procurando um propósito no viver. A realidade de Deus, evidência de que a Bíblia é verdadeira. E, se assim for, como fazer aplicação de tudo isso à vida individual? Por que a cruz de Cristo é tão importante? E o que ela significa hoje? Porque há a culpa constante do pecado e da prática do mal. Qual é a maneira de realmente achar paz com Deus? É possível achar o caminho certo na vida, se Deus é bom, e se foi Ele quem criou os seres humanos, porque as mentes das pessoas estão tão frequentemente confusas. Porque há tanto medo, solidão e culpa. Se Deus é Criador, qual é a razão de tanta pobreza e necessidade neste mundo? Por que tanta oração sem resposta? Por que há tanta religião com tão pouca realidade? Por que há tanto
conhecimento com tão poucas respostas. O que causa a solidão, a depressão e o suicídio? Porque há tanta guerra, tantas divisões nas famílias, tantos divórcios, tanta violência, tanta brutalidade? Porque as pessoas não guardam os 10 mandamentos. Aquilo que a Bíblia chama de salvação pode ser uma experiência prática. A pessoa pode ser transformada. Deus se interessa pelos seres humanos. Ele quer que tenhamos saúde, felicidade, sucesso e prosperidade nesta vida. Pobreza, enfermidade e problemas. A pessoa precisa viver na pobreza para ter verdadeira humildade e ficar perto de Deus. A enfermidade e a dor podem ser a vontade de nosso Pai Celestial, considerando que os pais terrestres nunca desejariam que seus filhos ficassem doentes. A tradição religiosa programou a sociedade para acreditar que Deus é complexo e misterioso. Um conceito limitado de Deus impede as pessoas de desfrutar da felicidade, da saúde e do sucesso que Ele planejou para elas. O mundo dos negócios acredita em solucionar os seus problemas. Se, porém, há problema em nosso relacionamento com Deus, ou se são levantadas perguntas lógicas, isso pode ser considerado sacrilégio. A pessoa mediana usualmente desconsidera as questões espirituais e continua em direção a um futuro incerto, para confrontar-se com um Deus desconhecido cujos conceitos contradizem a lógica humana. A vida deve ser cegamente entregue ao destino fatal. Milhões de pessoas já abandonaram a ideia da fé em Deus, e o relegaram, juntamente com a Bíblia, a nada mais que ilusões medievais. Escrevi este livro para ajudar você a perceber que Deus é tão bom, grande, amoroso, poderoso como a Bíblia diz que Ele é. O Senhor é bom, e ama a bondade. Nele não há senão bondade. Nada é maravilhoso demais para Ele. Relacionemos Deus com as necessidades humanas e não o limitemos aos santuários eclesiásticos. Já vimos provas abundantes de que Deus é real, e de que Jesus Cristo está vivo. Descobrimos que seus milagres estão contidos nas sementes das suas promessas, e que podemos plantá-las. Capítulo 3. Queremos contar a todos. Durante quase 4 décadas, minha esposa Daisy e eu temos falado a respeito dos milagres e do amor de Deus diante de multidões de 20.000, 50.000 ou 100.000 pessoas por vez. Comprovamos, milhares de vezes, que Deus é o que Ele declara ser, que Ele fará aquilo que Ele diz que fará, que a Bíblia é real e que aquilo que ela diz é a verdade. A religião cristã está atolada nas complexidades teológicas. A sociedade quase tem relegado Deus e os milagres ao nível das lendas e da superstição. Ao invés de relacionarem Deus e a fé com as pessoas e suas respectivas necessidades, muitos o relacionam apenas com os santuários eclesiásticos. Já vimos provas abundantes de que Deus é real, de que Jesus Cristo está vivo, e de que seu poder de operar milagres continua inalterado hoje. Sempre onde suas promessas podem ser plantadas em corações e mentes receptivos, produzem maravilhas nas vidas humanas. Vemos Deus operando todas as vezes que vemos os cânceres curados, os paralíticos andando, os cegos e os mudos restaurados, todas as vezes que vemos as vidas infelizes transformadas, ou famílias derrotadas que vivem no nível da pobreza descobrirem a vida abundante e a prosperidade. Vemos o milagre das suas sementes reproduzindo segundo a sua espécie nas vidas daqueles que nele creem. Vamos sentar-nos e conversar. Quando Daisy e eu fomos para a Índia como missionários, éramos muito jovens. Queríamos compartilhar o grande plano do amor de Deus com aqueles que ainda não tinham ouvido falar a respeito dele. Ainda não tínhamos aprendido os segredos da fé simples em Deus, e, portanto, não havia milagres para comprovarem aquilo que ensinávamos. Mas, como resultado dessa experiência, nossas próprias vidas foram transformadas. O Senhor Jesus Cristo apareceu a mim em nosso quarto. Aquela experiência me fez saber que Ele é muito mais do que uma religião, que Ele está vivo. A Bíblia se tornou um livro vivo. Descobrimos os princípios do plano do amor de Deus e que todos os seus milagres estão contidos nas sementes das promessas que Ele nos deu para plantar nas vidas humanas. Temos revivido os evangelhos de Cristo durante a maior parte das nossas vidas. Todos os dias, nossa correspondência recebida contém testemunhos emocionantes dos milagres e das vidas transformadas, que chegam até nós de todas as partes do mundo. Assim, ficamos com vontade de contar a todos a respeito do grande plano do amor de Deus. Amamos as pessoas. Vivemos para ajudar as pessoas a descobrir seu valor próprio e o valor sem igual que tem para Deus. Já vimos milagres tão maravilhosos do seu amor, que não podemos mesmo guardar silêncio. Essa é a razão de ser deste livro. As pessoas nos escrevem a respeito dos seus problemas e das suas mágoas, das suas lutas e das suas doenças, das suas necessidades, dificuldades e problemas. Queremos dizer a elas, e a você, vamos sentar-nos e conversar. Vamos compartilhar com você alguns dos princípios de Deus. Vamos mostrar-lhe como você poderá ficar sendo mais do que você já sonhou.
Como você pode ser curado e abençoado? Como você pode ser bem-sucedido e prosperar e ter Deus como seu sócio na vida? Quando você escutar as promessas de Deus e crer nelas, você estará plantando suas sementes milagrosas na sua vida. Produzirão aquilo que declaram. Você vai se ver bem no meio do grande plano do amor de Deus para o viver abundante. Um dia destes, você vai levantar os olhos e descobrir uma colheita de coisas boas crescendo a seu redor. Fique na expectativa, pronto para experimentar um novo estilo de vida, tendo Deus como seu companheiro e amigo pessoal. Ele odiava os cristãos protestantes, fazia emboscadas contra eles, roubava-os, e até mesmo ajudou a matá-los. Ele disse: sou eu quem eles deveriam ter crucificado. Nenhum pecado pode ser lançado em conta contra o crente em Jesus Cristo. Nenhum julgamento terá que ser enfrentado. Capítulo 4. Você já não é culpado. Um homem preocupado estava presente numa das nossas cruzadas na América Latina. Desde a sua juventude, odiava os cristãos protestantes. Seu prazer era furtar deles, destruindo seus plântios, negócios, ou bens. Ele, com seus amigos, fazia emboscadas contra eles no interior, para roubá-los e, frequentemente, para espancá-los. Deleitava-se em persegui-los, e até mesmo ajudou a matar alguns deles. Jesus Cristo se tornara real a esposa desse homem pouco depois do casamento. Frequentemente seus relacionamentos conjugais tinham ficado tensos por causa de conflitos no tocante à religião. Durante 19 anos, ela orara para que o marido tivesse um encontro pessoal com o Senhor. O homem estava presente em nossa cruzada na noite em que preguei sobre os sofrimentos de Cristo na cruz, descrevendo como ele foi crucificado para pagar a penalidade dos nossos pecados. Pela primeira vez na sua vida, aquele homem se deu conta de que Deus criou o homem e a mulher para andar e falar com ele no jardim da sua presença, que o homem é criado à imagem do próprio Deus e, posto que Deus é amor, o plano de Deus é que compartilhemos aquele amor, que o ódio e o mal e o assassino provém de Satanás, que já no princípio levou o homem a pecar contra Deus. Ele não tivera consciência de que o pecado era a barreira entre o homem e Deus, e que Deus ansiava tanto pelo convívio com o homem que ele sacrificou seu único filho para nos resgatar dos nossos pecados, para nos restaurar a comunhão com ele. De repente, a morte de Cristo se tornou uma realidade para aquele homem. Você já está perdoado. Ele nos disse: quando comecei a pensar a respeito do meu ódio e dos meus atos pecaminosos contra pessoas inocentes, reconheci que todo ato pecaminoso que eu já cometera ajudou a pregar Jesus naquela cruz. Visualizava o quadro dele pendurado ali entre dois ladrões, suportando o castigo dos meus pecados, para eu não ser considerado culpado diante de Deus. À medida que você pregava, você me tornou consciente de que sou eu quem deveria ter sido crucificado, porque fui eu quem cometi tais atos iníquos. Jesus era inocente. Ele era perfeito. Percebi que eu estava chorando. Queria exclamar: porque tu, Senhor, porque és tu quem está sendo crucificado. Que mal já fizeste? Sou eu quem eles deveriam ter crucificado. Sou eu o culpado. Aquele caro homem veio correndo para a frente da grande arena tão logo convidei as pessoas a aceitarem a Cristo. Sua esposa dedicada ficou em pé ao lado dele enquanto esse perseguidor dos cristãos caiu aos pés de Jesus e recebeu o perdão de todos os seus pecados. Tinha sentido profunda culpa e remorso. Agora, tudo isso se fora. E ele reconheceu que Deus não levava em conta contra ele nenhum dos seus pecados. Sua dívida já foi liquidada. A palavra perdoar significa conceder isenção do pagamento de uma dívida ou obrigação. Jesus Cristo pagou nossa dívida em nosso lugar. A penalidade dos nossos pecados foi plenamente perdoada, como uma dívida que foi paga. Jesus tomou sobre si a nossa culpa, e sofreu a plena penalidade dos nossos pecados, em nosso nome. Em nosso lugar, a totalidade da dívida contra aquele que crê em Cristo é apagada. Não há absolutamente nada que Deus lance em conta contra o crente em Jesus Cristo. Tal pessoa nunca terá que enfrentar o julgamento devido pelo pecado. Cristo já o fez, em nosso nome, quando ele sofreu o julgamento dos nossos pecados na sua morte por nós na cruz. Jesus disse: eu digo solenemente que todo aquele que ouve a minha mensagem e crê em Deus, que me enviou, tem a vida eterna, e jamais será condenado pelos seus pecados, mas já passou da morte para a vida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois quem se atreve a nos acusar, a nós que Deus escolheu para sermos dele? Foi ele quem nos perdoou. Quem nos condenará, então? Foi Jesus Cristo quem morreu por nós. Quem, então, pode jamais separar-nos do amor de Cristo? Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. O grande plano do amor de Deus fornece um meio para sermos restaurados a Deus como se nenhum pecado tivesse sido cometido. Ele tinha tido relações sexuais íntimas com as garotas da sua vizinhança. Seus problemas estavam destruindo-o. A descoberta das boas novas mudou tudo, incluindo artrites,
câncer e a situação de uma criança nascida paralítica. O preço da depressão é bastante alto. O poder do grande plano do amor funcionou. Capítulo 5. Ele comprovou o plano do amor de Deus. Certo homem que frequentou uma das nossas campanhas ilustra tão bem como qualquer pessoa a respeito de quem já fiquei sabendo o grande plano do amor de Deus. Nascera num lar muito pobre e não recebera uma educação. À medida que lutava pela sobrevivência, começava, ainda jovem, a furtar. Então, começou a ter relações sexuais íntimas com as moças da vizinhança. Ele as usava, e se lhe resistiam, abusava delas. Depois, a vergonha e a culpa começaram a anuviar a sua vida. Finalmente, casou-se com uma das moças, mas não ficou satisfeito. Continuou seu estilo promíscuo de vida, e não demorou muito para ficar com uma doença venérea. Nasceu uma criancinha no seu casamento, mas as pernas dela não eram normais. Nunca fazia movimentos, nem se desenvolveram. A culpa o deprimia. Sabia que ele era o culpado por ter transmitido a doença à sua esposa, e que agora a criança estava com os efeitos. À medida que procurava esquecer-se da sua culpa na embriaguez, passou a ter úlceras, e, em seguida, cirrose do fígado, e não demorou muito para ele ficar canceroso. O preço da depressão. Havia pouca comida na mesa. As tensões se acerravam. Os nervos ficavam tensos. Então, as juntas do homem começaram a ficar endurecidas à medida que se intensificavam as pressões da vida. Não demorou muito para ele já não conseguir levantar os braços. As pernas lhe doíam quando procurava andar. Passou, então, a ser obrigado a usar muletas. Desempregado, medroso, ressentido, ferido pela culpa e irado, odiava a si mesmo. Odiava a Deus. Naquele estado de depressão, ouviu falar da cruzada onde ensinávamos o Evangelho. De início, pressupunha que éramos adivinhos ou charlatões estrangeiros, logrando o povo. Mas então, perguntou a si mesmo, o que perco com isso? Foi, portanto, manquejando de muletas para a nossa campanha. A esposa foi junto, carregando nos braços o menininho aleijado. Ali, escutavam enquanto ensinávamos a respeito do grande plano do amor de Deus. O Evangelho, as pessoas que enchiam o campo. Nada sabíamos a respeito do caso específico dele. Mas o plano do amor de Deus tinha a resposta que aquele pai, com sua família, necessitava. No meu ensino, expliquei que Deus criou Adão e Eva sentindo-se bem e felizes, com saúde e tranquilidade, amor e paz, abundância e propósito. Enquanto aquele homem ficava ali, apoiado nas suas muletas, olhando para seu filhinho que não podia andar, pensou: minha esposa e eu não temos nada disso. Brigamos e nos odiamos. Estamos doentes. Temos pouca comida. Estamos pobres. Estamos com medo. Estamos solitários. Estamos zangados. O começo dos problemas. Passei a explicar, então, que Satanás apareceu e levou Adão e Eva a duvidarem da palavra de Deus e, como resultado, perderam seu direito às bênçãos de Deus e foram separados dele. Expliquei que, daquele momento em diante, Adão e Eva se tornaram solitários e infelizes, ao tentarem viver sem Deus em suas vidas. O ódio, a cobiça e a inveja enchiam suas vidas. Os problemas se envolviam. Aumentaram as tensões nervosas. Desenvolveram-se enfermidades nos seus corpos. Finalmente, tinham que enfrentar a morte, sem Deus. Esse homem pensou: é por isso que estamos solitários. É por isso que estou em dificuldades. É por isso que meu menininho não consegue andar. É por isso que estou para morrer de câncer. É por isso que meu corpo está cheio de dores. É por isso que estou dominado pelo remorso. É por isso que minha esposa e eu estamos nervosos. Estamos fora do contato com Deus. Nossos pecados nos separaram dele. O amor nunca desiste. Passei, então, a explicar a respeito do grande plano do amor de Deus. Citei o versículo bíblico que Deus é amor. Expliquei que o amor de Deus nunca desiste de nós. Citei as Escrituras, que dizem: Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enfatizei o versículo em Romanos 1:16 que diz: o Evangelho, as boas novas, é o poder de Deus para a salvação. O que é o Evangelho? É boas novas. Quais boas novas? Naquela noite, contei à multidão quais são as boas novas. Aquele homem e sua esposa escutaram. São as boas novas daquilo que Jesus Cristo fez em favor de cada um de nós quando ele morreu, como nosso substituto, em nosso nome, na cruz. Boas novas para quem? Expliquei para quem são as boas novas. São boas novas para todo aquele que pecou. Jesus carregou os nossos pecados a fim de nós não precisarmos carregá-los, mas sermos perdoados e recebermos a sua paz. Boas novas para todo aquele que está enfermo. Jesus suportou as nossas enfermidades a fim de nós não precisarmos suportar doenças e enfermidades,
mas sermos curados e recebermos a sua saúde. Boas novas para todo aquele que convive com a culpa. Ele suportou a nossa culpa a fim de que nós possamos receber o seu perdão e salvação e ser tão inocentes e inculpáveis como se nunca tivéssemos pecado. Boas novas para todo aquele que está condenado pela penalidade do pecado. Jesus suportou a nossa condenação e oferece o seu perdão e livramento da condenação eternamente. Boas novas para todo aquele que é pobre. Jesus suportou a nossa pobreza a fim de compartilhar conosco as suas riquezas. Boas novas para todo aquele que fracassou. Esse homem, pois, era um fracasso. Eu nada sabia das circunstâncias dele, nem da sua presença ali, assim como nada sei a respeito de você, mas Deus sabia. E fui explicando. Jesus suportou os nossos fracassos a fim de viver em nós e de compartilhar conosco o seu sucesso. Boas novas para todo aquele que está cometido de uma enfermidade incurável. Jesus suportou as nossas enfermidades e sofreu a nossa morte, a fim de poder nos dar sua vida. Aquele homem cutucou a esposa e disse: é essa a resposta. Está aí a explicação da morte de Cristo. É o evangelho a respeito do qual eu nada soubera. Não se trata de apenas uma religião. Afeta a nós e aos nossos problemas. Depois, pensou consigo: isso deu certo, é bom demais para mim. Já fui longe demais. Meu coração é demasiadamente pecaminoso. Estou demasiadamente enfermo. Meu filhinho nasceu assim. Nada nos poderá ajudar. Estamos sem esperança. Mas continuei ensinando. Expliquei que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê em quê? Crê que aquilo que Jesus fez na cruz, nós não precisamos fazer. Lembrei à multidão que Jesus disse: se podes crer, todas as coisas são possíveis. Perguntas difíceis para uma decisão difícil. Lá fora no campo, aquele homem indagou a si mesmo: posso crer nesse plano do amor? É bom demais para ser a verdade em meu caso. Jesus realmente tomou o meu lugar? Jesus foi um homem bom. Eu tenho sido uma pessoa terrível. Injusticei tantas pessoas. Minha vida tem sido tão destrutiva. Será que Jesus Cristo tomou o meu lugar? Ele sofreu pelos meus pecados. Ele tomou as minhas enfermidades. Até mesmo esse câncer, essa artrite. Foi lutando com sua própria lógica. Arrazoava dentro de si mesmo: sei o que provocou esse câncer. Foi meu estilo de vida, minha rebeldia. Jesus sofreu tudo aquilo em meu favor. Jesus era bom demais para fazer assim. Continuei enfatizando: o evangelho é o poder que traz a salvação a todo aquele que crê. Eu dizia: creia somente. Todas as coisas são possíveis se você somente puder crer. Expliquei, em seguida: é necessário dar-se conta de que o grande plano do amor de Deus inclui a cura, o perdão, a bênção e a abundância. Tudo quanto Jesus morreu para fornecer, tudo quanto você puder vir a necessitar ou desejar da parte de Deus. E enquanto eu continuava a ensinar, aquele homem resolveu: vou crer naquilo que o Sr. Osborne está dizendo. Creio mesmo. Depois de acabar a minha aula, ajudei todos aqueles que queriam orar a Deus, por meio de dirigi-las numa oração. Ele repetiu a oração e, ao fazê-lo, não podia refrear as lágrimas. Confessou a Deus todas as suas iniquidades. A realidade do seu amor o engolfou. A paz e a alegria entraram na sua vida. Ele e a esposa, ao darem conta de si, estavam abraçados, chorando juntos. O poder terapêutico do amor. Estavam abraçados assim quando, de repente, ele pensou no filhinho. Disse à esposa: põe-o no chão, querida. Creio que suas pernas ficaram diferentes. Solte-o no chão. O menininho estava perfeitamente curado. Suas perninhas funcionavam e ficaram fortes pela primeira vez na sua vida. Pelo milagre do amor de Deus, tornaram-se instantaneamente normais. O pai notou, então, que não tinha dores nos ombros. As muletas não lhe doíam. Não havia dores nos joelhos. Deixou cair de lado as muletas e descobriu que, enquanto recebia paz e alegria no seu espírito, o Senhor tinha curado sua artrite. Ele e a esposa levaram o filhinho para a plataforma. O menino estava com saúde perfeita. Não havia o mínimo sinal da paralisia. Ficaram fora de si com tanta alegria e gratidão a Deus por tão grandioso plano de amor. A família foi andando junta para casa. A casa deles passara a ser um lar novo, onde a paz entrara para reinar. A mãe, toda feliz, preparou uma refeição. O pai achou gostoso o cheiro. Foi então que se deu conta de que não havia dor no seu estômago. Já não havia o sofrimento que as úlceras tinham causado no estômago. E seu lado também se sentia bem. Não havia mais inchaço no fígado. Comeu. Não havia dor. Batia forte no seu lado. O fígado não lhe provocava mais dores. O câncer obviamente se fora. As úlceras foram curadas. Era um novo homem. Física, mental e espiritualmente. Os frutos da amizade. Começou a contar às pessoas a respeito do amor de Deus por ele. Sua personalidade se tornou agradável e amistosa. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram,
eis que se fizeram novas. Começou a expressar às pessoas a sua amizade. Já não as acusava nem xingava. Já não era cínico nem irônico. Sabia cumprimentar as pessoas com um sorriso. Certo negociante o observava e lhe ofereceu um emprego. Trabalhou bem no seu novo emprego e foi um sucesso. Foi promovido dentro da companhia. Havia aumentos periódicos do seu salário. Agora, é presidente da companhia. É um cristão fiel. É um produto do grande plano do amor de Deus. Deus comprovou quanto ele estima você pelo preço que ele pagou por você. Você pode ligar-se a Deus no encontro pessoal que marcará a totalidade da sua vida. 5 fatos abrem o caminho para o estilo de vida de Deus. Feliz, saudável e bem-sucedido. Capítulo 6. O belo sonho de Deus. A coisa mais maravilhosa que pode lhe acontecer é descobrir seu valor para Deus e para seu grande plano do amor. O próprio Deus comprovou quanto ele estima você pelo preço que ele pagou por você. O preço da vida do seu filho. Essa sua demonstração de amor termina qualquer debate quanto ao seu valor. Uma vez que você descobre o valor que Deus atribui a você, então está pronto para a experiência mais poderosa e dinâmica que um ser humano pode ter. Você está pronto para identificar-se com Deus num encontro pessoal que destacará você dentro do seu grande plano do amor enquanto você viver. Este será o fato mais poderoso que eu posso compartilhar com você, porque é ele que abre as portas às riquezas, saúde, sucesso e abundância. O grande plano do amor de Deus inclui tudo quanto você puder chegar a necessitar ou desejar na vida. Seguem-se 5 fatos que abrem o caminho a Deus e ao seu estilo de vida feliz e bem-sucedido. Compreenda. 1. Quem é Jesus Cristo? 2. Por que ele veio? 3. Por que ele foi morto? 4. Por que ele voltou dentre os mortos? E 5. Como ele vive hoje? Depois, relacione-se com ele de modo pessoal, porque ele é a porta aberta para você entrar no seu plano do amor. O plano é a condição. Para compreender por que Jesus Cristo veio, você precisa compreender o problema que criou a barreira entre Deus e as pessoas. O sonho de Deus para a humanidade está registrado no livro de Gênesis. Seu plano era reproduzir a sua pessoa num homem e numa mulher. Adão e Eva, criados por Deus à sua própria imagem e semelhança, não foram obrigados ou forçados a respeitar a Deus mais do que você está sendo agora. Foram colocados no jardim do Éden e lhes foi dada toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Deus fez uma única restrição, para medir a fé e a confiança deles no seu sonho por eles. Disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A maneira de viver e de prosperar. Deus contava com eles para terem confiança naquilo que ele dissera, e é só isso que ele espera de você e de mim. Se Adão e Eva confiassem na integridade de Deus, habitariam e prosperariam com ele para sempre. Se abusassem da sua confiança e deixassem de crer na sua palavra, o processo da deterioração começaria, e morreriam. Essa sua falta de confiança na integridade daquilo que Deus dissera foi posteriormente chamado pecado. A regra singela que Deus estabeleceu foi: a pessoa que pecar, essa morrerá. Posteriormente, foi repetida em outras palavras: o salário do pecado é a morte. Os seres humanos não são robôs. A amizade com Deus depende de uma comunicação bidirecional. Confie na integridade do plano de Deus e descubra o melhor que há na vida. Sem mútua confiança entre Deus e as pessoas, acaba-se a vida abundante. Apaga-se a luz. Quando temos fé em Deus, podemos valorizar as pessoas e ajudá-las a tornar-se tudo aquilo que Deus criou-as para ser. Capítulo 7. A raiz do problema. Deus queria que os seres humanos, criados por ele, tivessem felicidade total, propósito divino e o viver abundante. Essa amizade, no entanto, tinha que ser bidirecional. Deus precisava ter certeza que Adão e Eva valorizavam o convívio com ele, assim como ele estimava esse convívio. Um relacionamento unilateral não poderia constituir sem amizade ou companheirismo. A Bíblia dá a entender que Deus entrava no jardim do Éden para visitá-los. Podia comunicar-se com eles porque ele os criara semelhantes a si mesmo. Não eram robôs. Receberam a total liberdade da sua vontade. Podiam ser amigos de Deus, ou podiam questionar e até mesmo rejeitar seus ideais. Deus criou Adão e Eva para a felicidade, a saúde e a abundância, mas seu plano dependia logicamente da confiança e integridade mútuas. Criados à imagem do próprio Deus, Adão e Eva teriam mútua confiança em Deus, que seria a base para os relacionamentos entre eles. Podiam contar com a integridade de tudo quanto Deus dizia. Ele esperava poder contar com a boa vontade e a palavra deles. Seu mútuo relacionamento seria baseado na mútua confiança e fidedignidade. Deus disse, essencialmente: confiem na integridade do meu plano, e vocês terão o melhor que há na vida. Mas se vocês resolverem não crer naquilo que eu disse, perderão o direito a tudo quanto planejei para vocês.
e o processo da deterioração e da morte os destruirá. O que aconteceu à vida abundante? Satanás, o inimigo de Deus, ficou sabendo do sonho de Deus e elaborou um plano para induzir Adão e Eva a traírem a confiança que Deus depositará neles, e assim, destruiria o alicerce do seu plano de amor. Satanás entrou no jardim e falou com Eva, instando com ela para ela comer da árvore proibida. Deliberadamente desmentiu a Deus, e asseverou sua própria autoridade, dizendo, se comerem daquela árvore, não morrerão. A mulher se deixou convencer. Tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Tanto Adão como Eva participaram da mesma violação da confiança mútua entre eles e Deus. O resultado: Deus entrou no jardim e, depois de fazer perguntas a Adão e Eva, declarou com pormenores quais seriam as consequências para eles. Não haveria mais base para um relacionamento com Deus. Adão e Eva tinham exercido seu livre-arbítrio, e, pela sua ação, tinham desconsiderado com descrença aquilo que Deus dissera. Perderam o direito ao relacionamento íntimo no qual Deus baseara seu grande plano do amor. Sem fé e fidedignidade mútuas, foi terminado o relacionamento entre Deus e eles. Acabou-se a vida abundante. A descrença em Deus é um veneno mais destrutivo que pode infeccionar o ser humano. Ao desmentirmos a integridade de Deus, renunciamos à nossa própria dignidade e amor. Um senso de indignidade pessoal passa, então, a refletir-se externamente diante dos outros, mediante a crítica, a acusação, a condenação, o julgamento e os relacionamentos destrutivos e abusivos. Essas atitudes se tornaram a norma da vida, e tudo quanto Deus planejara para tornar a vida bela, feliz, saudável e próspera, foi destruído. Quando temos fé em Deus, podemos valorizar as pessoas e ajudá-las a tornar-se tudo aquilo que Deus as criou para ser, porque você compreende o potencial delas como pessoas de Deus. A falta de fé em Deus invariavelmente resulta na falta de autoestima, que então se reflete externamente numa falta de apreciação do valor e do potencial do próximo. Embora Deus valorizasse o companheirismo de Adão e Eva, sua própria integridade exigia que a plena medida da sua lei fosse aplicada à violação por eles da sua confiança. De outra forma, sua palavra nunca seria fidedigna. Já não tinham as qualificações para habitarem no jardim com Deus. Separados da sua abundância, e fora da sua proteção, agora passariam a sujeitar-se ao seu novo senhor, Satanás. Quando a luz se apaga, foi aquele o início do sofrimento, da doença, da dor, do ódio, da cobiça, da inveja, do assassínio, dos ciúmes, da solidão, da culpa, da pobreza, da fome, da destruição e da morte. O pecado penetrara na raça humana. Passaria a ser herdada geneticamente por todas as gerações futuras. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado fundamental que obstruiu o companheirismo entre Deus e a humanidade não era o assassínio, adultério, mentira, furto, ódio ou injúria. Era a pressuposição ou filosofia ou atitude de que Deus não levava a sério aquilo que ele dizia. O resultado devastador da falta de fé em Deus é que quando você não confia nele, não confia em você mesmo, nem em qualquer outra pessoa. Quando você fica com a ideia de que Deus não tem integridade, você abandona sua própria integridade. Sua consciência fica calejada. Sua dignidade é desconsagrada. A pessoa humana deteriora-se e morre. A luz se apaga. Poderia ser este o problema da sociedade hoje em dia. Sem confiança na integridade de Deus, os seres humanos afundam-se na desgraça, no desespero, na doença, na desconsagração, na destruição e na desolação. Quando a fé em Deus é repudiada, as pessoas perdem a fé em seus amigos, vizinhos e consequentemente, em si mesmas. Quem precisa de Deus em nosso industrializado mundo da ciência? Podem os males da sociedade serem curados através do milagre da psicanálise? Podem as doenças mentais serem passadas para os corpos físicos e para os assuntos comerciais? Capítulo 8. Transforme a si mesmo e transforme o seu mundo. Daisy e eu tivemos o privilégio de ensinar o grande plano do amor de Deus a literalmente milhões de pessoas, face a face. Dezenas de milhares de vidas têm sido enriquecidas pela renovada fé em Deus, e nós as temos visto experimentar transformações milagrosas em 70 nações diferentes do mundo. A ciência, a indústria ou a filosofia nunca poderão satisfazer o clamor que sobe dos corações das pessoas. Quando a fé em Deus é repudiada, as pessoas perdem a confiança no seu próximo e, consequentemente, em si mesmas. Ficam espiritualmente apáticas e vivem a vida sem orientação nem propósito. Se acontecer de as pessoas ficarem descontentes ou zangadas consigo mesmas, poderão voltar-se à iniquidade, à destruição, ao assassínio ou ao suicídio. A ortodoxia eclesiástica camuflou a simplicidade de Deus e do seu plano para a vida,
com uma cortina de fumaça pavorosa de liturgias complicadas, rituais piegas, e entoações que parecem arcaicas e vazias às pessoas que precisam da ajuda de Deus. Um jovem universitário em Paris perguntou: quem precisa de um Deus no nosso mundo industrializado da ciência? Mesmo assim, nossos problemas mais rudimentares permanecem sem solução. Um jovem negociante em Londres gracejou, porque as pessoas se apegam à religião e creem nas fábulas chamadas milagres. Quem precisa delas, já que temos o gênio moderno da ciência médica? Mesmo assim, muitas doenças corriqueiras, tais como o resfriado comum, ainda não podem ser curadas. Uma jovem pós-graduada em filosofia, em Bruxelas, ridicularizou a fé em Deus ao arrazoar: desfrutamos das maiores descobertas psicológicas que a humanidade já conheceu. Estamos penetrando as complexidades da mente humana de tal maneira que todos os males da sociedade poderão ser curados através dos milagres da psicanálise. Mesmo assim, há uma porcentagem maior de suicidas entre a população do que em qualquer tempo anterior da história universal. Paz para a guerra lá dentro. As pessoas estão em pé de guerra contra si mesmas. Os distúrbios emocionais e psicológicos destroem uma porcentagem maior da sociedade do que em qualquer período anterior. Um psiquiatra no mundialmente famoso hospital Johns Hopkins relatou que 60% dos pacientes ali precisam de tratamento mental e espiritual, e não físico. As estimativas dizem que entre 50% e 85% de todas as pessoas estão transmitindo suas enfermidades mentais e espirituais aos seus corpos. Nada é mais venenoso para a química do corpo humano do que uma atitude mental ou espiritual negativa, cínica, desmoralizante. Um profissional de administração industrial que aceita a direção de empresas que estão ameaçadas de falência, e as recoloca em bom funcionamento, estima em 95% a porcentagem dos problemas que não são propriamente das empresas, mas nas pessoas que as dirigem. As pessoas ficam em apuros na sua vida, e passam, então, a transmitir sua própria confusão interior às suas circunstâncias empresariais. Estão desorientadas dentro de si, e não demora muito para suas empresas refletirem seus próprios males internos. É só endireitar as pessoas, e seus dilemas profissionais logo se resolverão. Os problemas nos casamentos, nas famílias, entre os vizinhos e nos relacionamentos na comunidade são reflexos das atitudes e dos padrões de pensamento acalentados e fumegando dentro dos indivíduos. É um fato psicológico que as pessoas são rápidas para criticarem nos outros aquilo que inconscientemente não gostam em si mesmas. Você só tem inveja daquilo que você mesmo deseja ser. Você ressente da parte dos outros apenas aquilo que você mesmo tende a impor nos outros. O problema principal no seu lar, na sua família, no seu emprego ou na sua vizinhança existe na pessoa que você vê no espelho. Endireite aquela pessoa, e você descobrirá quem tem o poder de transformar seu mundo e torná-lo belo. Quando você tem sua própria vida em ordem, seu cônjuge, família e vizinhos serão transformados como por milagre. Ele era um solteirão que odiava os trapaceiros piegas. 100.000 pessoas lhe despertaram a curiosidade, e ele escutou o grande plano do amor. O preço já foi pago para todos receberem o estilo de vida rico e feliz que Deus planejou para eles. Quando Jesus apareceu a um incrédulo, um sorriso foi o sinal. Capítulo 9. Ele descobriu o novo amor. O dono de um grande hotel foi para nossa cruzada da Holanda, em Haia. Mais de 100.000 pessoas se reuniam todas as noites no enorme campo aberto chamado Malieveld. Esse homem ficara curioso para saber o que atraía tanta gente. Ele era um solteirão que odiava o conceito da existência de Deus. Levava consigo um profundo ressentimento para com os clérigos, considerados por ele como trapaceiros piegas. Desprezava a religião e se esquivava de qualquer contato com os cristãos ou as igrejas. Durante a guerra, tinha feito serviço militar como oficial da marinha holandesa. Nas batalhas marítimas, tinha visto os corpos dos marinheiros precipitados pelos ares como resultado das explosões de bombas. Disse que tinha feito o gesto de desafio contra o céu em muitas ocasiões, amaldiçoando o conceito de Deus, provocando-o a matá-lo de um só golpe, se ele existisse. Tinha sido um orgulho para ele nunca ter feito uma oração em toda a sua vida. Então surgiu a cruzada, e ele resolveu estar presente. Naquela noite, preguei a respeito da simplicidade da oração e de invocar o nome do Senhor a fim de receber uma vida nova e nascer de novo, conforme garante o seu grande plano do amor. Ele escutava com muita atenção enquanto eu ressaltava o preço tremendo que Jesus Cristo pagara na cruz para nos restaurar a Deus como se nunca tivéssemos pecado. Expliquei que Cristo dera a sua vida como resgate pelos nossos pecados, a fim de podermos receber bênçãos além de toda medida. Se Cristo não tivesse morrido, nossos pecados ainda nos separariam de Deus. Mas ele nos amou tanto, e queria tanto compartilhar conosco a sua vida, que ele foi para a cruz e suportou toda a penalidade das nossas transgressões, e removeu os nossos pecados como uma dívida integralmente paga,
que não mais poderia ser cobrada de nós, no tempo e na eternidade. O milagre da oração. Aquele homem nunca considerara esse plano do amor de Deus, o Evangelho. O privilégio de aproximar-se de Deus em oração tinha sido desprezado por ele como um ritual cerimonial dos hipócritas teológicos a fim de prenderem as pessoas nas suas teias da religião. Agora, começou a reconhecer quão terrível fora o preço pago a fim de podermos vir a Deus e receber o estilo de vida rico e feliz que Ele originalmente planejara para nós. Encerrando a minha mensagem, enfatizei: 1. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 2. Jesus está em pé diante da porta de cada coração, batendo e querendo entrar e compartilhar a sua vida com cada um de nós. 3. O maior milagre da oração é quando Jesus atende e vem transmitir sua vida milagrosa a alguém. E 4. Aquela pessoa é literalmente nascida de novo com uma nova vida divina quando aceita o Senhor Jesus pela fé no seu coração. Passei, então, a instruir a multidão sobre como ter fé em Deus enquanto se preparava para orar. O homem nos contou posteriormente, olhando ao meu redor, e vendo todos curvando a cabeça e se preparando para orar. Perguntei a mim mesmo: é possível que 100.000 holandeses nesta multidão estejam loucos? Estão todos errados. Não pode ser assim. Pensei que talvez houvesse algo de real nesse Deus, afinal de contas. Continuou: então, eu disse a mim mesmo, se é que eu espero fazer uma oração na minha vida, esta deve ser a melhor oportunidade que chegarei a ter. Estou cercado por 100.000 pessoas neste campo que creem em Deus e na oração. Vou fazer aquilo que esse homem manda. Se Deus existe, Ele certamente me responderá aqui, onde tantas pessoas creem nele. Quando Jesus apareceu ao homem, colocou as mãos no peito e fechou os olhos para orar. E, no mesmo momento em que fez assim, apoderou-se dele, conforme ele disse, uma consciência esmagadora da presença de Deus. Quando essa sensação de reverente temor veio sobre ele, disse: eu só queria levantar meus olhos aos céus para orar. E no momento em que ergui meus olhos, lá estava Jesus Cristo em pé diante de mim. Fiquei com tanto medo que meu instinto me impulsionava a correr e me esconder. Mas seus olhos estavam fixados ali. Não conseguia fazer o mínimo movimento. Os olhos dele eram como fogo, e parecia que penetravam no íntimo do meu ser, vendo todo o pecado que eu já cometera e toda a blasfêmia que já pronunciara. Dentro de poucos segundos, parecia que a totalidade da minha vida passara diante dele. Tamanho medo e temor reverente tomaram posse de mim que sentia que não ousaria piscar um olho. Sentia mais horrível vergonha e remorso crescer dentro de mim por causa da terrível vida de blasfêmia que vivera, e por causa de como eu blasfemara esse homem Jesus, porque o odiara tanto, o que mesmo me fizera duvidar da sua existência. Enquanto eu olhava, sentia que meus olhos estourariam por causa da fonte de lágrimas que se derramava de dentro de mim. Se apenas ele cessasse de olhar para dentro de mim. Depois daquilo que parecia ser um exame interminável da minha própria alma, enquanto meus olhos estavam fixados nos dele, de modo lento, porém seguro, um sorriso suave e compassivo passou pelo rosto do Salvador. Com aquele sorriso de terno amor, eu sabia que tinha sido perdoado. Ele não levava em conta contra mim a minha vida de lascívia e cinismo. Ele me perdoou. Oh, que gozo! Oh, que alívio! Eu sabia que ele me perdoara. E justamente quando seu sorriso se tornou plenamente visível, ele desapareceu diante dos meus olhos. Todas as minhas forças físicas me deixaram, e afundei-me no chão, soluçando e chorando. As pessoas ao meu redor estavam louvando ao Senhor. Era como o céu para mim. A multidão fazia o barulho de uma grande queda d'água enquanto as vozes de 100.000 holandeses adoravam ao Senhor, com fé e amor. Quando consegui voltar a ficar em pé, eu era uma nova criatura. Nascera de novo. Jesus habitava em mim. Eu possuía a sua nova vida. Subi para a plataforma e procurei contar aos meus patrícios o que me acontecera, mas não consegui falar por estar chorando. A alegria que eu sentia era inexplicável. Nascera de novo. Acontece que estávamos hospedados no hotel daquele homem, durante a cruzada. Havia um belíssimo jardim ao ar livre, usado como pátio do desejo, abaixo do nosso quarto. Na manhã seguinte, após a conversão desse homem, fazia um tempo lindo, e as pessoas estavam comendo lá fora. Nossas janelas estavam bem abertas para deixarem entrar o ar fresco matutino. Conseguíamos escutar a voz de um homem, que se sobrepujava aos demais sons. Ficava sempre falando a respeito de Jesus. Olhamos pela janela, e esse caro dono do hotel passava de mesa em mesa, contando a respeito da sua experiência com Cristo. Achava que todos os hóspedes no seu hotel deviam saber que Jesus está vivo e real. O homem experimentara o grande plano do amor de Deus. Que maravilha que Deus o ama e estima tanto que ele pagou o preço integral para restaurar você e a sua bela família. Seu plano de amor é tão perfeito que, no momento em que você o aceitar e nele crer,
você poderá voltar para casa com Deus, e sua situação fica como se você nunca tivesse pecado. Deus não dará fora em você. O plano do amor acabou com o flagelo e comprovou o valor que você tem. A melhor maneira de agradecer o melhor de Deus. Jesus o fez em seu nome. O ponto crucial do plano que o libertou de toda a culpa. Capítulo 10. Sua vida integralmente paga. Deus nunca abandonou seu sonho de amor por você. Deus nunca desistiu de você durante todo o tempo em que você estava vivendo no desespero, sem nenhum conhecimento do seu grande plano do amor. Deus é amor, e o amor nunca dá fora. Seu amor entrou em ação no dia em que Adão e Eva traíram a confiança que ele depositara neles. Deus achou um meio justo e lícito de restaurar a humanidade a um relacionamento íntimo com ele. Seu plano do amor acabaria com o flagelo da morte e restauraria as pessoas à vida. Qual foi seu plano do amor? E como esse plano nos restauraria a Deus e legalmente nos absolveria da penalidade da morte pelos nossos pecados? O amor tinha uma solução. A substituição foi a solução legal. Se alguém totalmente inocente do pecado se dispusesse a tomar o lugar do culpado, e assumisse todo o castigo pelos pecados deste, o culpado ficaria liberto, e poderia ser restaurado à amizade com Deus como se nenhum delito tivesse sido cometido. Foi a ideia do amor. Deus criou as pessoas para viver, e não para morrer. Deus não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora você pode entender por que Jesus Cristo veio e morreu por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus confiava que se ele comprovasse seu amor a você de modo tão dispendioso, e que se ele enviasse alguém para contar-lhe aquilo que ele fizera, você corresponderia à altura, dizendo: está comprovado. Deus me atribui grande valor assim como estou. Ele quer que eu tenha o melhor da parte dele. Foi por isso que escrevi este livro. Trata-se da ideia de Deus. Acho que a melhor maneira de eu poder demonstrar minha gratidão a Deus pelo seu melhor na minha vida é contar a respeito disso a alguém como você, a fim de fornecer a você um substituto que não tinha nenhum pecado dele mesmo. Deus deu seu único filho. Comprovação que o plano podia funcionar. Jesus nasceu como resultado de uma concepção milagrosa. O Espírito de Deus envolveu uma virgem com sua sombra, e a semente da vida divina foi criada no ventre dela. Isso, em si mesmo, é um milagre. Isso é incrível. Foi necessário, no entanto, porque Jesus não poderia nascer de semente humana infeccionada pelo pecado, e ainda ser inocente do pecado. Não somente a concepção de Cristo com semente divina, e, portanto, sem a herança do pecado, como também a sua vida entre as pessoas tinha que ser impecável, para ele ter as qualificações para ser nosso substituto. O Filho de Deus tinha que ser sujeitado às mesmas tentações do pecado que qualquer pessoa humana. Tinha que ser exatamente como nós e resistir àquilo que as pessoas humanas não tinham resistido. Tinha que comprovar que o plano original de Deus podia funcionar, que os seres humanos podiam optar pela palavra de Deus, sem nunca desonrar a sua integridade. Jesus tinha que ser tentado por Satanás assim como Adão e Eva. Foi por isso que, tão logo que Jesus chegou à idade madura, ele foi levado ao deserto onde Satanás foi tentá-lo exatamente como fora tentar Adão e Eva no jardim do Éden. Todas as vezes que Satanás procurava lançar dúvidas na palavra de Deus, Jesus rejeitou as suas sugestões e asseverou enfaticamente aquilo que Deus dissera. Nas circunstâncias mais provocadoras, Jesus continuou crendo na palavra de Deus. A Bíblia diz que durante toda a vida terrestre de Cristo, ele era tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo era perfeito. Não tinha nenhuma contaminação com a semente do pecado e ele não cometeu nenhum pecado. Nenhuma dívida paga duas vezes. Assim fica explicado como foi possível ele ser seu substituto. Visto que não havia nele pecado nenhum, e que não cometeu pecado nenhum, ele pôde tomar sobre si os seus pecados e dar a sua vida como resgate por você. Se a pena da morte, devida a você, foi assumida por ele, você está legalmente absolvido daquela penalidade. Posto que nenhuma dívida pode ser paga duas vezes, você é restaurado como se nenhum mal tivesse sido cometido. Sendo, pois, que Jesus Cristo sofreu a penalidade que você e eu merecíamos, e sendo que ele o fez em nosso nome e em nosso favor, logo, no mesmo momento em que cremos no seu plano do amor, já não estamos culpados diante de Deus, e nunca seremos julgados por nenhum pecado já cometido por nós. A condenação que merecíamos foi sofrida por nosso substituto, em nosso nome e em nosso lugar, e aquela condenação nunca mais poderá ser imposta sobre nós de novo. Esse é o ponto crucial do grande plano do amor de Deus na Bíblia,
e é o que chamamos de salvação. Deus disse a mesma coisa 34 vezes. Ele tem um coração muito grande e uma alma muito grande. Ele nunca aflige nem castiga as pessoas com enfermidades, sofrimentos e pobreza. Ele não tem nenhum chicote. Deus quer que você tenha satisfação na vida. Ele quer que você desenvolva seu melhor potencial. Ele deseja somente o bem para você. Capítulo 11. Ele planeja somente o bem para você. Meu desejo é que o mundo inteiro pudesse saber como Deus é bom. O Senhor é gracioso e compassivo. Jesus a cada passo compadecia-se. As suas misericórdias não têm fim. 34 vezes está escrito no livro dos Salmos: a sua misericórdia dura para sempre. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Deus diz: alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Deus tem um coração e uma alma muito grande, e tudo isso se alegra por causa de nós, para nos fazer o bem. Muitas pessoas têm um conceito de Deus como algum tipo de feitor de escravos que domina as pessoas com o chicote que tem na mão para afligir e castigar seus filhos com enfermidades, sofrimentos e pobreza. Esse conceito é falso. Deus criou a você e a mim para seu maravilhoso estilo de vida, e Ele quer que desfrutemos das suas bênçãos da felicidade, da saúde, do sucesso e da prosperidade. É essa sua vontade para você e para mim hoje. Deus nos criou à sua própria imagem e, portanto, os seres humanos procuram instintivamente o estilo de vida de Deus, quer tenham consciência disso e o reconheçam, quer não. Quando a luz é ligada pelo mundo inteiro, quer nas ruas movimentadas de Paris, de Nova York ou de Bogotá, quer nas aldeias das Filipinas, da Índia, da China ou da África, a busca instintiva da humanidade é pelo Deus vivo. O fato fica bem visível nas feições das pessoas. É expressado na maneira de andarem. É refletido no seu espírito. Pagariam qualquer preço imaginável para saberem que Deus é real, e para receberem um milagre da parte dele. Pensar que semelhante Deus, se é real e vivo, se interessa por elas individualmente, parece além da imaginação delas. Já olhei a luz acender-se em dezenas de milhares de rostos, quando as pessoas reconheciam que Deus as ama, que Ele não está zangado com elas, e que Ele se importa com todos os pormenores da vida delas. Pode acontecer com você, enquanto está lendo este livro. A verdade é que Deus quer que você tenha uma vida realizada. Ele quer que você desfrute da felicidade e desenvolva seus melhores talentos e capacidades. Você tem potencial dado por Deus ilimitado. Deus tem o mesmo prazer em ver você desabrochar e ter sucesso que qualquer bom pai sente quando seu filho é brilhante em tudo. Deus não é uma deidade destruidora que envia a doença e a dor. Ele não quer que você tenha em casa pobreza e penúria. Ele tem abundância, e é para você desfrutar dela. Deus nunca se agrada do sofrimento, pobreza, enfermidade e fracasso desnecessários. As pessoas, acossadas por temores e culpas interiores, envenenam seu próprio corpo físico e desenvolvem dentro de si a doença e a deterioração. Jovens e velhos igualmente deixam que sua vida seja corroída pelos traumas psicológicos e pelo veneno químico do ódio, dos ciúmes, da inveja e da cobiça. Sua falta de fé em Deus, no seu próximo e em si mesmo as leva a desmoronar-se e degenerar-se. Pessoas de capacidade e de talento deixam que sua vida seja desperdiçada. A praga da pobreza desgraça milhões que vivem num mundo de abundância. Os corpos que deveriam ser vibrantes e saudáveis no seu serviço a Deus e ao próximo, deterioram-se por causa da inatividade, da doença e da dor. Os cânceres nojentos e devoradores que são o negativismo, o ressentimento, o remorso e o desespero envenenam a corrente vital de milhares de pessoas que poderiam ser uma fonte de amor e de bênçãos. Esses fatos nos levaram a escrever este livro a respeito do grande plano do amor de Deus. Seu amor e misericórdia, seu poder e cura, sua presença milagrosa na sua vida, poderão pôr fim à doença, à derrota, à pobreza e ao desespero. Ele é bom e deseja somente o bem para você. Ele é amor e anseia para você compartilhar daquele amor. Ele é vida e deseja transmitir a você aquela vida. Ele não tem nenhum chicote e não deseja nenhuma condenação. Ele criou você à sua imagem, e assim, você é um ser do gosto dele. Ela definhava numa esteira de palha no chão de terra de sua cabana de barro como uma magricela, prostituta, moribunda. O câncer era terminal. A vida de Jesus transforma e recria as pessoas. O que significa ser inocentado ou isentado? Nenhum julgamento existe para o crente que é restaurado à dignidade e à honra. Capítulo 12. Ela parecia um anjo. O grande plano do amor que Deus oferece a você envolve um estilo de vida abundante e milagroso. Jesus disse:
Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Numa cruzada nossa de ensino no estrangeiro, uma prostituta que estava morrendo de câncer foi carregada num carrinho de mão velho para a reunião. Alguns cristãos a acharam morrendo à míngua, definhando numa esteira de palha no chão de uma minúscula cabana de barro, onde fora abandonada para morrer. Quando contaram a ela a respeito da cruzada, e se ofereceram para levá-la para lá, ela ficou fora de si com a gratidão que sentia pela bondade que lhe demonstraram. De início, levantou objeções por causa de sentir certeza de não haver esperança para sua vida arruinada. Gastar os anos da sua vida na prostituição, e só sentia culpa e vergonha. Os cristãos convenceram-na que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Compartilharam com ela o plano do amor de Deus. Colocaram travesseiros no velho carrinho de mão, e a carregaram para a grande cruzada. O corpo dela, lastimavelmente emaciado, parecia um esqueleto coberto de pele de cor doentia, excetuando-se seu abdômen inchado pelo câncer que ali se alastrava. Deitada ali no carrinho de mão, sob o céu aberto, escutou a mensagem a respeito da nova vida em Jesus Cristo e como podemos receber a Ele e a sua nova vida em nosso coração mediante a fé. O poder vivificador do amor. Lembro-me bem do meu assunto daquela noite. Falei a respeito de aceitar a Cristo, e do milagre que ocorre quando essa vida nova é aceita pela fé. Enfatizei o plano do amor de Deus e como Jesus morreu na cruz em nosso lugar, para sofrer o castigo dos nossos pecados a fim de podermos ser restaurados a Deus como se nunca tivéssemos pecado. Ressaltei o fato que quando cremos no seu plano do amor e aceitamos aquilo que ele realizou em nosso favor, podemos recebê-lo em nossa vida, e que quando ele vem habitar em nós, a sua vida nos transforma e cria em nós uma nova pessoa, que a sua vida sara as nossas enfermidades e nos regenera espiritual, mental e fisicamente. Quando chegamos ao fim da mensagem e dirigimos a multidão de cerca de 35.000 pessoas numa oração de aceitação de Cristo, aquela mulher repetiu a oração juntamente conosco. O profundo reconhecimento do amor incomensurável de Deus raiou sobre a consciência dela enquanto orava a Ele e a recebia no seu coração. Compreendia que, posto que Cristo suportou todo o castigo pelos pecados dela, foi exonerada, inocentada, absolvida de todos os seus pecados, e já não era culpada. Aceitou o perdão e a absolvição, e acolheu Jesus Cristo na sua vida pela fé. A vida nova dele foi transmitida para a velha natureza dela, e ela foi regenerada pelo poder insondável da vida e do amor de Jesus Cristo. Ela descobriu o poder do grande plano do amor de Deus. Deitada ali, chorando convulsivamente de alegria, transbordando de paz e de ações de graças, ela olhou para os amigos dela, estendeu os braços ossudos às mãos fortes deles, e se colocou em pé pela primeira vez em muitos meses. O câncer desapareceu. Enquanto choravam juntos, dando graças a Deus, aquela estimada senhora se deu conta, repentinamente, que o grande tumor canceroso desaparecera, e que suas pernas e braços tinham ficado fortes. A mulher não somente recebeu o perdão dos pecados e a restauração à posição de dignidade na família de Deus, como também foi milagrosamente curada do câncer. Ela andou com firmeza pelo meio do povo aglomerado e subiu as escadas da plataforma. Ainda posso vê-la em pé ali, com as lágrimas correndo abundantemente pelas faces, com aqueles braços ossudos levantados para o céu, e seu rosto, olhando para cima, parecendo o rosto de um anjo. A totalidade do seu modo de vida foi transformada. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tornou-se uma obreira cristã fiel e dedicada, e consagrou a totalidade da sua vida a ajudar os outros a conhecerem o grande plano do amor de Deus. O que aquela mulher recebera de Deus é a vida e o vigor, a felicidade e a saúde que Jesus Cristo veio compartilhar com você e com todo aquele que crê no seu plano do amor. O preço pago por Deus comprova o valor que ele atribui a você, e o valor da sua palavra. O sonho de Deus é belo. Como relacionar o plano do amor de Deus com os problemas, mágoas e necessidades que você tem hoje? O direito de optar por confiar no plano que funciona. 5 fatos dignos de confiança. Capítulo 13. Seu caminho para a vida abundante. O plano do amor de Deus para você, assim como seu sonho original do amor, depende de você ter fé na sua integridade, e fiar-se na sua palavra, dando crédito a ela. A única condição que ele impõe a você é que você simplesmente respeite e confie naquilo que ele diz, e ele quer tratar você com honra e confiança, ao preço de dar seu próprio filho. Deus comprovou para sempre a integridade da sua palavra. A Bíblia diz, porventura, tendo Deus prometido, não o fará. Ou tendo falado, não o cumprirá. Explicarei o que quero dizer. Deus amou você e achou uma maneira lícita de absolvê-lo de todos os pecados que você já cometeu. Jesus veio numa missão de amor para mostrar-lhe o sonho original que Deus tinha para você. Ele viveu uma vida bela e inspiradora,
sem nunca desonrar a Deus nem questionar a integridade da sua palavra. Tendo vivido sem pecado, ele deu sua vida em seu favor e morreu em seu nome, sob a penalidade dos pecados cometidos por você. Como seu substituto, ele suportou pessoalmente toda a condenação jurídica contra você. Relacione-se com Deus através de Cristo e viva. Como você se relaciona com aquilo que ele fez por você? Como aquilo afeta você nos seus problemas e necessidades agora mesmo? O que você deve fazer a respeito? A Bíblia diz: todo aquele que crê em Jesus Cristo não perecerá, não receberá o salário do pecado, que é a morte, mas terá a vida eterna. O grande plano do amor de Deus é oferecido a toda e qualquer pessoa que optar por crer no seu amor. Você tem a liberdade de crer naquilo que ele tem dito na Bíblia e de aceitar as suas palavras como verdadeiras. Por outro lado, você tem a liberdade de não crer. Tem o direito individual de continuar como você está, e de permanecer sujeito à enfermidade, à solidão, a inferioridade e a condenação. O plano do amor de Deus para você depende da sua disposição de entender e crer que Jesus Cristo morreu em seu nome, como seu substituto pessoal, no seu lugar. Essa é a chave que destrava as bênçãos de Deus para você. Isso depende de você exercer a sua vontade. Você tem o direito da escolha. Você está livre para aceitar a validez daquilo que Cristo fez por você, ou para rejeitá-lo como superstição ou irrelevante ou insignificante. Confie no plano que funciona. O grande plano do amor de Deus depende inteiramente da fé, da mesma forma que ele exigia que Adão e Eva confiassem na sua integridade. A Bíblia faz algumas declarações maravilhosas a respeito de todo aquele que confia no amor de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo não é julgado de modo nenhum. Todo aquele que confia no Filho de Deus para salvá-lo tem a vida eterna. Em que, especificamente, você deve confiar ou crer? 1. Que Jesus era impecável e perfeito. 2. Que ele morreu em seu nome, em seu favor, e suportou o castigo que você deveria ter recebido. 3. Que ele o fez porque Deus ama você e quer viver com você. 4. Que Deus atribui tanto valor a você que ele pagou esse preço infinito para tornar possível essa transação. 5. Que Jesus pagou aquele preço para restaurá-lo a Deus antes mesmo de você saber que estava alienado dele. Redimir você foi a ideia do amor. Você não pensara nisso. Fatos da sua liberdade. Esses fatos notáveis constituem o grande plano do amor de Deus. Jesus Cristo sofreu a penalidade dos pecados cometidos por você, a fim de você poder ser salvo da morte e viver eternamente conforme ele tinha planejado para você. Ele sofreu as consequências dos seus pecados, a fim de você poder ser eternamente absolvido da culpa, condenação ou julgamento. Ele tomou sobre si as suas dores, enfermidades e doenças, a fim de você poder ser liberto delas e viver com saúde, e gozar da longevidade. Ele suportou a sua insegurança, vergonha, inferioridade e solidão, a fim de você poder voltar a viver em comunhão e amizade com Deus. Ele morreu a fim de você poder viver. Ele aceitou a sua culpa, para você receber a justiça dele. Porque Deus tomou a Cristo, que era sem pecado, e o encheu com os nossos pecados. E então ele, em compensação, nos encheu com a virtude de Deus. Os pecados a serem cobrados de você foram creditados em conta de Cristo. Então, ele tomou sobre si a sua culpa, e suportou o julgamento que você merecia, em seu lugar. Em troca disso, a justiça, ou virtude, dele foi creditada à sua conta, e você foi declarado eternamente justo aos olhos de Deus. A ideia mais maravilhosa do grande plano do amor. Como liberar o poder dinâmico do amor para alcançar e soerguer o nosso mundo. Não podemos acalentar o ódio. É somente por causa de amarmos que podemos viver. Somos criados pelo amor. O amor nos restaura a amizade e a comunhão pessoal com Deus. O milagre de descobrir seu próprio valor, e então de descobrir o valor de outras pessoas. Capítulo 14. Deus atribui valor a você e precisa de você. A ideia mais maravilhosa que Deus já compartilhou com os seres humanos é seu grande plano do amor. A ideia de que somos valiosos para Ele, e que Ele nos ama tanto que pagou um preço incrível pela nossa felicidade, saúde e sucesso na vida. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ele quer que vivamos o tipo de vida dele, feliz, produtiva, abundante, saudável. A Bíblia diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora Deus pode viver em você. Veja bem, o milagre do Evangelho é que somos restaurados a Deus mediante o seu amor, não por qualquer coisa que nós poderíamos chegar a fazer. Tão logo acreditamos nisso, Deus pode voltar a nós e viver em e através de nós de conformidade com seu plano original, e realizar a sua obra entre as pessoas através de nós. Quando Jesus, o Filho de Deus, veio e viveu nessa terra, Ele nos revelou a bondade,
benignidade e compaixão de Deus operando entre as pessoas. Quando Deus vem para casa para viver em nós como viveu em Cristo, Ele quer continuar fazendo as mesmas coisas que Ele realizava em Jesus, porque fomos restaurados a Ele, e agora Ele poderá viver em nós. Crer no grande plano do amor de Deus libera o poder dinâmico do seu amor em nós para alcançar e ajudar a soerguer o nosso mundo. Quando o amor de Deus opera em você e por meio de você, é o poder de Deus que opera em e através de você. Chamo isso de poder do amor de Deus. Quando você estende a mão a uma pessoa caída e a levanta, trata-se da mão de Deus em ação. O poder do amor de Deus está estendido através de você. Trata-se do poder milagroso, do amor milagroso. Não há nenhuma força criativa neste mundo igual ao poder do amor de Deus operando em e através de um ser humano. Podemos viver porque amamos. Devemos lembrar-nos de que Deus é amor. Visto que fomos criados por Deus, somos o produto do amor. Somos os filhos do amor. Amar é natural para nós. Não amar é contrário à nossa natureza. Nosso sistema nervoso não pode aguentar o ódio. Produzirá venenos químicos no nosso organismo e provocará doenças que invadirão nosso corpo físico e nos matarão antes do tempo. Posto que Jesus Cristo pagou o preço integral que você devia por causa dos seus pecados, e se você crê que Ele o fez por você em seu nome, logo, você está legalmente exonerado de toda a culpa. E nada que você fez no passado poderá chegar a separar você de Deus. Você está restaurado a uma posição de amizade e de comunhão com Ele. Ele é amor. As emoções dele agora poderão voltar a fluir através de você. O plano do amor arraigou-se em nós. Foi assim que aconteceu com Daisy e eu há tantos anos, quando acolhemos Cristo em nossa vida. Tivemos a boa fortuna de ouvir a respeito do plano do amor de Deus e de crer nele enquanto ainda éramos jovens. Como resultado, achávamos que, posto que Jesus tinha feito coisas tão maravilhosas por nós, nossas vidas seriam dedicadas a contar aos outros a respeito dele e do seu plano do amor. Quando nos casamos com as respectivas idades de apenas 17 e 18, dedicamo-nos a compartilhar o Evangelho de Jesus com outras pessoas. Aos 20 e 21 anos de idade, respectivamente, levamos nosso filhinho de apenas 10 meses de idade, e embarcamos para o outro lado do mundo, a fim de compartilhar o Evangelho na Índia, e de dar as boas novas aos muçulmanos e aos hindus daquele país. Agora, por quase 4 décadas, em 70 nações diferentes, temos viajado e ensinado o grande plano do amor de Deus lá fora nos estádios, parques ou campos abertos, ali onde centenas de milhares de pessoas, pertencentes a tudo quanto é religião, sentem-se à vontade para reunir-se sem intimidação, e ouvir os ensinos de Jesus Cristo. É possível que tenhamos ensinado as boas novas, face a face, a mais milhões de pessoas sem igreja do que qualquer casal que já viveu. É possível que tenhamos visto mais milagres de cura entre as massas do povo sem igreja pelo mundo afora, do que qualquer casal na terra. Descobrindo o valor próprio. O poder do amor de Deus está operando através de nós para alcançar as pessoas. Nós as amamos. Queremos ajudá-las. Deus atribui grande valor a elas e precisa delas. Sabemos que se descobrirem o amor e a estima que Deus tem por elas, começarão a descobrir seu próprio valor e cessarão de destruir e condenar e odiar a si mesmos e as demais pessoas. Sabemos que se as pessoas cessarem de depreciar a si mesmas, cessarão de depreciar aos outros. Se cessarem sua autodestruição, cessarão de destruir aos outros. Se conseguirem descobrir o grande valor que Deus atribui, elas começarão a dar valor a si mesmas e, por sua vez, começarão a dar muito valor aos outros. Acho que nenhuma vida é tão maravilhosa como aquela de quem, ao ver as pessoas solitárias, inseguras, medrosas, carentes do amor e da solicitude, esquecidas e negligenciadas, pode lhes dar a mensagem do grande plano do amor de Deus que as ajuda a colocar-se em pé e endireitar os ombros, levantar a cabeça e andar a passos largos, conscientes de que contam como alguém diante de Deus. Soerguer as pessoas e ajudá-las a descobrir a vida rica e cheia de propósito para a qual Deus as criou, e que ele as ama, e que Jesus deu sua vida por elas. Levantar os mendigos do monturo e colocá-los nas alturas com Deus, conforme diz a Bíblia, é a vida mais grandiosa na terra. Trata-se do poder do grande plano do amor de Deus em ação. Veja bem, é isso que Deus tem feito por nós, e é isso que Ele fez agora através de nós à medida que compartilhamos com o próximo seu plano do amor. É por esta razão que este livro está com você agora. Deus está lhe dizendo: amo você. Dou muito valor a você. O preço que paguei por você comprova qual é o valor que atribuo a você. Creia no meu plano do amor, e deixe-me restaurar a você as riquezas, a saúde e a abundância que criei para você. Então, poderei alcançar os outros através de você, e assim,
A sua vida cumprirá seu propósito divino à medida que você descobre a alegria de tornar-se meu amigo e sócio na ajuda a outras pessoas. Uma nova compreensão do amor de Deus. As pessoas em 70 nações descobrem o mesmo poder e reagem da mesma maneira. Esquimós do Alasca, índios norte-americanos, shintoístas japoneses, budistas tailandeses, muçulmanos javaneses, hindus indianos, animistas africanos, cristãos ocidentais, compartilham da mesma busca. A monja budista descobriu a paz que procurara durante 74 anos. Capítulo 15. A budista achou o caminho. Posso garantir-lhe que o conteúdo deste livro funciona. É só você o ler do começo ao fim, com um coração aberto e sincero, e tenho a certeza de que você experimentará um novo entendimento do amor de Deus. Já vimos milhares de muçulmanos, budistas, shintoístas, hindus, fetichistas, ateus e cristãos nominais voltar-se para Jesus Cristo e acolhê-lo no coração e tornar-se novas criaturas radiantes ao chegar a compreender os fatos simples, porém poderosos, do grande plano do amor de Deus que você agora está descobrindo. Não há diferença entre as pessoas. Posso dizer-lhe que as pessoas são basicamente iguais pelo mundo afora. Cometem os mesmos pecados, experimentam as mesmas necessidades, sentem a mesma culpa, sofrem das mesmas enfermidades, e instintivamente buscam aquela mesma paz, independentemente da sua raça, do seu sexo, cor, nacionalidade ou antecedentes. Quando as pessoas realmente compreendem o grande plano do amor de Deus, sua reação é sempre a mesma satisfação assoberbante. Já vi milhares de índios norte-americanos, estoicos e tradicionalmente calmos, bem como esquimós e japoneses, experimentar o milagre da vida nova em Deus. O efeito sobre a vida deles não é em nada diferente daquilo que acontecia às pessoas nos dias bíblicos. Temos observado centenas de muçulmanos experimentar esse milagre numa única noite, e corresponder da mesma maneira que esperaríamos no Ocidente. Já ficamos olhando budistas plácidos e equilibrados e romperem em lágrimas de gratidão ao crerem em Jesus e descobrirem seu amor por eles. Temos as provas daquilo que a Bíblia diz, pois não há distinção. O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aos 74 anos de idade, ela ouviu o plano do amor. Durante nossa cruzada no sul da Tailândia, uma monja budista, de 74 anos de idade, estava presente. Tinha sido colocada no templo quando era apenas uma menina, e dedicara toda a sua vida ao serviço dos sacerdotes no templo. Nossas reuniões de ensino foram realizadas numa enorme plantação de coqueiros, e o som dos grandes alto-falantes chegou aos ouvidos dela. Ela saiu desapercebida do templo e comprou no mercado um corte de tecido com que pudesse ocultar a sua identidade, posto que não tinha outras roupas senão as vestes de monja. Ela ficou numa área de sombras, à margem da multidão, para não ser reconhecida. Naquela noite, falei acerca do grande plano do amor de Deus, e que as boas novas daquilo que Jesus fez na cruz são para nós. Citei vários textos bíblicos que contam que nós estávamos perdidos, que Deus atribuía tanto valor que ele deu seu Filho por nós, que Jesus suportou o pecado e a culpa e a condenação que nós merecíamos, que ele morreu em nosso lugar, foi sepultado e então ressuscitou dentre os mortos, e que ele vive hoje e quer entrar em nossa vida a fim de compartilhar conosco a vida abundante de Deus, a sua paz, perdão, saúde e bênçãos. Aquela senhora idosa nunca ouvira aquela mensagem dos fatos do Evangelho em toda a sua vida. O lindo relatório. No dia seguinte, ela veio para o chalé onde estávamos hospedados. Durante 2 horas, ficamos sentados ao ar livre, debaixo daquelas belas palmeiras, enquanto ela procurava nos contar, através do intérprete, aquilo que acontecera. Seus olhos brilhavam como os de uma mocinha enquanto contava que aceitara Jesus Cristo, e fora renovada por dentro. Ela disse: durante toda a minha vida, tenho procurado a paz. A única coisa que sabia fazer era trabalhar bastante no templo, e servir os sacerdotes de todas as maneiras possíveis. Não demorou para eu ficar sabendo que todas as pessoas no templo estavam procurando a mesma paz que eu buscava, mas que todos nós éramos iníquos. Sentiam-se tão infelizes como eu. Frequentemente perguntava a mim mesma se haveria alguma coisa que eu pudesse fazer a fim de achar paz no meu coração. Durante muitas noites, eu chorava na escuridão, horas a fio, quando ninguém podia ver-me. Sentia culpa, e não conhecia nenhuma maneira de achar a paz. Somente ao chegar à idade de 74 anos é que finalmente descobri a paz que procurara durante toda a minha vida. Na primeira vez que escutei você, Sr. Osborne, falando a respeito de Deus que me amou e enviou seu Filho para morrer na cruz em meu lugar, e de Cristo, cujo sangue foi derramado para a remissão dos meus pecados, senti algo estranho dentro de mim. Finalmente,
alguém vier e me mostrar a maneira de achar paz. Chorei muito. Acreditei naquilo que você disse a respeito de Jesus. Não compreendi totalmente, mas criei. E sentia que minha vida inteira estava sendo lavada até ficar pura. Repeti sua oração naquela noite, segundo a orientação que você nos deu. Quão grande paz entrou no meu coração quando convidei Jesus a entrar na minha vida. Minha mente e meus pensamentos pareciam ter sido lavados até ficarem puros. Meu coração foi transformado. Não sentia culpa nem vergonha diante de Deus. Sentia que recuperara minha dignidade. Senti-me abrigada em Jesus. Sabia que estava salva. Sabia que tinha vida nova. De agora em diante, o restante da minha vida será consagrado ao serviço de Jesus Cristo, o Filho de Deus que é meu Salvador. Estou tão feliz. Aquela querida velha senhora voltou para a aldeia do povo dela para contar aos seus a respeito de Jesus. Não demorou muito para ele estar ensinando grupos deles a respeito do grande plano do amor de Deus, e juntamente construíram uma casa de reuniões, feita de bambu e de sapê, que dentro em breve veio ser uma igreja ativa naquela aldeia. Você pode experimentar a descoberta da paz e da dignidade com Deus, enquanto li esse livro. Quando nossos primeiros pais rejeitaram a integridade da palavra de Deus, a raça humana foi desqualificada para viver no nível de Deus. 7 necessidades surgiram daí. 7 provisões do grande plano do amor. 7 maravilhas do novo estilo de vida. 7 nomes que nos identificam com a grandeza, a felicidade, a saúde e a abundância. Capítulo 16. 7 necessidades supridas. Deus nos criou perfeitos no princípio. Depois, Adão e Eva traíram a confiança que Deus depositara neles, e duvidaram da integridade da sua palavra. O resultado foi a deterioração da raça humana, o pecado, a enfermidade, a fraqueza, o fracasso, a solidão, o medo, o ódio, o assassínio, a vingança, a inveja, a confusão, a culpa, o vazio, a condenação e a morte, a eterna separação de Deus. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, rejeitaram a integridade da palavra de Deus, e acreditaram naquilo que Satanás disse, a raça humana foi, por isso mesmo, desqualificada para viver no nível de Deus e, portanto, tornou-se subserviente a Satanás, cujo desígnio era enganar e destruir as criaturas maravilhosas de Deus. Deus, porém, não queria que vivêssemos na vergonha, que fôssemos condenados à morte. Mediante a morte de Cristo na cruz em nosso lugar, Ele pagou o preço integral da nossa restauração. Nossas necessidades são sétuplas. A natureza de Deus é sétupla. A provisão de Cristo é sétupla. A redenção é sétupla. O que quero dizer com redenção? O dicionário a define: comprar de volta, resgatar, livrar do cativeiro, libertar da dívida, da obrigação ou da culpa. 7 revelações de Deus. Deus se revela através de 7 nomes redentores, demonstrando, assim, sua natureza sétupla que transmite à nossa vida suas bênçãos sétuplas. Tudo quanto possamos necessitar ou desejar nos é fornecido através de Cristo. O grande plano do amor de Deus abrange a redenção para todos os aspectos da nossa natureza. Ele nos criou à sua imagem. Somos como Ele. A natureza dele tem 7 aspectos. Dessa forma, Ele nos mostrou cada aspecto da sua natureza do amor por meio de nos dar um dos seus nomes redentores para o invocarmos. A mundialmente famosa Bíblia de Scofield, na pág. 114, item 6 do comentário sobre Êxodo 34:6, esboça como segue os 7 nomes redentores de Deus. Deus é nossa justiça. Jeová Tsedikenu. Deus é a nossa paz. Jeová Shalom. Deus é o nosso guia ou pastor. Jeová Ra. Deus é o nosso médico, aquele que nos cura. Jeová Rapá. Deus é o nosso provedor ou suprimento. Jeová Jiré. Deus está sempre presente. Jeová Shammah. Deus é a nossa vitória. Jeová Nissi. Não há exceções. Talvez isso pareça terrivelmente teológico, mas o capítulo seguinte lhe mostrará as maneiras práticas de tudo isso se aplicar a você. Esses 7 nomes revelam os 7 aspectos da natureza de Deus representados nas 7 bênçãos redentoras do que Ele restaurou a toda pessoa na terra que crê no seu plano do amor. Não há exceções na obra redentora de Cristo. Toda a bênção suprida pela morte de Cristo na cruz pertence a toda pessoa no mundo a favor de quem Ele morreu, isto é, todas as bênçãos são para todo aquele, expressão esta que é usada mais de 100 vezes só no Novo Testamento. Dignidade divina, paz perpétua, conselho confiável, saúde superabundante, prosperidade produtiva, companheirismo constante, realização relevante. Capítulo 17. 7 bênçãos pertencem a você. Desejo enumerar para você as 7 bênçãos fundamentais cujo preço a morte de Cristo já pagou. Todas elas são para você desde o momento em que você crê no grande plano do amor de Deus. E, dignidade divina, o Senhor nossa justiça. Já não estamos
somos condenados pelo nosso próprio ressentimento, inveja e culpa. O plano do amor de Deus transfere à nossa conta a justiça e a dignidade da vida mais maravilhosa já vivida, aquela de Jesus Cristo, e a sua nova vida fica sendo a nossa. Já não estamos sujeitos à sentença da morte por causa dos nossos pecados. O Senhor é a nossa justiça. Deus nos creditou a justiça do seu Filho. Poderemos ter agora a sua vida e a sua natureza, se cremos que Jesus morreu na cruz para pagar a penalidade dos nossos pecados pessoais. 2. Paz perpétua ao Senhor nossa paz. Já não estamos vivendo em tormento conosco mesmos, fora da harmonia com nossa família e amigos. Já não estamos transferindo essas angústias mentais a nossos próprios corpos, aos nossos negócios, ao nosso meio ambiente. Já não estamos arruinando nossa própria saúde e felicidade com o veneno delas. O plano do amor de Deus nos transforma, e transfere a nós a sua paz, tranquilidade e harmonia, e ficamos sendo novas pessoas. Já não estamos culpados nem atormentados por nossos pecados e transgressões. Já não temos medo de Deus nem pavor do juízo. Jesus Cristo tomou sobre si todo o julgamento pelos nossos pecados, e nada mais consta contra nós quando cremos no grande plano do amor de Deus. O Senhor é a nossa paz. Ele suportou o nosso julgamento e sofreu o castigo por todos os nossos pecados. Posto que nenhuma penalidade pode ser paga duas vezes, podemos ficar livres e salvos. Podemos ter paz. Podemos ter saúde, tão logo que cremos somente no seu plano do amor. 3. Conselho confiável. O Senhor nosso pastor. Já não vamos continuar na confusão, tomando decisões erradas, tropeçando nos fracassos e em toda armadilha imaginável da derrota. O plano do amor de Deus nos dá conselho e orientação na vida de maneira que venhamos a desfrutar do sucesso, da saúde, da prosperidade e da satisfação. Já não estamos enganados e perplexos, confusos e desorientados. O Senhor é o nosso pastor, nosso guia infalível que nos dirige. Ele assume o controle da nossa vida. Quando seguimos, estamos no caminho certo. O bom pastor deu sua vida pelas ovelhas, para nos mostrar o caminho. Agora olhamos para ele e o seguimos pelo caminho da verdadeira vida e saúde, sucesso e abundância. 4. Saúde superabundante. O Senhor nosso médico. Já não nos sujeitamos à doença e à enfermidade, nem vivemos vulneráveis a toda a peste física que acossa os seres humanos. O plano do amor de Deus inclui o seu poder milagroso abundante para nos curar não somente das doenças, alergias e enfermidades, mas também para nos manter com saúde, bem-estar físico e longevidade. O Senhor é nosso médico. Na sua morte na cruz, Ele carregou as nossas enfermidades, sofreu as nossas dores e levou as nossas doenças. Posto que eram nossas, e que Ele o fez em nosso lugar, pelos seus sofrimentos fomos sarados. Você pode receber um milagre de cura enquanto você lê este livro. V. Prosperidade produtiva. O Senhor nosso provedor. Já não damos crédito à pobreza e à penúria. Já não somos vítimas das circunstâncias. Já não estamos vivendo na base de mal ganhar o sustento mínimo por dia. O grande plano do amor de Deus inclui toda a abundância deste mundo. Ele a criou e a colocou aqui para ser nossa bênção e prosperidade. Recebemo-lo, portanto, como nosso sócio vitalício pessoal. Já não somos os escravos da pobreza, da penúria nem da privação material. Cristo deixou de lado todas as suas riquezas e se tornou pobre em nosso favor, a fim de nos redimir da indigência e nos transmitir as suas riquezas. Agora, compartilhamos do seu suprimento ilimitado. Desfrutamos da sua abundância. O Senhor é o nosso provedor. Mediante seu plano do amor, Ele entra em nossa vida e compartilha conosco seu viver abundante. Companheirismo constante. O Senhor nosso amigo presente. Já não estamos solitários e medrosos, desencorajados e deprimidos. O plano do amor de Deus inclui sua garantia no sentido de tornar-se nosso companheiro. Ele realmente habita em nós e conosco como nosso amigo pessoal. Agora, conhecemos somente o sucesso, a felicidade, a saúde e a prosperidade que é garantida quando Deus é nosso sócio. Já não palmilhamos sozinhos a estrada da vida. Já não estamos abandonados e solitários, destituídos de apreço e de amor. O Senhor é nosso amigo presente. Seu plano do amor garante a sua presença conosco. O Senhor se compromete para estar sempre conosco, ao nosso lado, em nós. Ele morreu para remover os nossos pecados a fim de poder ser nosso amigo pessoal e voltar a andar conosco, de mãos dadas, durante esta vida e por toda a eternidade. 7. Realização relevante. O Senhor nossa vitória. Já não estamos fazendo tentativas seguidas por fracassos nesta vida. Já não nos falta realização, nem estamos destituídos do sucesso. O plano do amor de Deus nos torna vencedores constantes, porque Ele faz parte do nosso time. Descobrimos a vida abundante com a garantia da prosperidade e sucesso de Deus. Nunca passaremos nossos dias bebendo as escórias das sobras. O sucesso, a realização e a satisfação estão embutidos em nossa própria natureza, e somos pessoas humanas criadas por Deus,
com dignidade e com honra. Já não estamos escravizados pela derrota nem pelo fracasso. Já não estamos presos no cativeiro do mal nem dominados pelas obras de Satanás. O Senhor é nossa vitória. Ele morreu para destruir as obras do diabo. Ressuscitou dentre os mortos com a proclamação: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eis que estou convosco todos os dias. O momento milagroso que engatilha um novo estilo de vida. Não havia via de escape. Mas o amor teve uma ideia maravilhosa. Quando Deus pode voltar ao lar em você, e você pode voltar ao lar nele, não há mais fracasso, solidão, insegurança, doença ou inferioridade. Capítulo 18. Milagres do plano do amor. Quando você recebe as 7 bênçãos que Cristo pagou em seu favor, quando você pode realizá-las na sua própria vida, desde o momento em que você resolve relacionar-se com aquilo que Jesus Cristo fez na sua morte por você na cruz, desde o momento em que você crê que Ele tomou sobre si o julgamento pelos seus pecados, em seu nome e em seu lugar. Quando você assim fizer, você começará a experimentar o milagre do seu plano de amor operando em você. Seguem-se algumas das coisas que acontecerão na sua vida e em seu favor. 1. A justiça de Cristo será transferida a você, e você será exonerado de toda culpa e julgamento. 2. Jesus Cristo virá viver a vida de Deus em e através de você. 3. Você ficará sendo uma nova criatura. 4. Você será restaurado a Deus com dignidade e honra, de conformidade com o plano original do seu amor. 5. Um poder sobrenatural será dado a você e fará de você um filho de Deus. Será um milagre. Cristo abriu o caminho para Deus chegar até você e para você chegar a Ele. Cristo é o vínculo entre você e Deus, e o caminho para a vida abundante. Tesouros da fé. Seguem-se vários versículos bíblicos que você agora saberá compreender e desejará memorizar como tesouros da fé. Personalizei os textos para você. Portanto, desde que você foi declarado justo à vista de Deus, pela fé em suas promessas, você pode ter na realidade paz com Ele por causa do que Jesus fez por você. Quando você estava totalmente desamparado, não tendo nenhuma possibilidade de fuga, Cristo veio e morreu por você quando você não prestava em nada para Ele. Deus mostrou seu grande amor por você, enviando Cristo para morrer por você enquanto você ainda era pecador. Já que Deus declarou que você está sem culpa, agora Ele o salvará de toda a ira divina que está para vir. Agora você se alegra nesta sua maravilhosa relação nova para com Deus. Tudo por causa do que seu Senhor Jesus Cristo fez ao morrer pelos seus pecados, fazendo de você um amigo de Deus. Deus disse: habitarei e andarei em você, serei o seu Deus e você será o meu filho. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer um homem. Serei seu pai, e você será meu filho, diz o Senhor Todo-Poderoso, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Agora, pois, já nenhuma condenação ou julgamento, penalidade, aguarda os que estão em Cristo Jesus. Cristo estava sem pecado, mas Deus o fez compartilhar do seu pecado, a fim de que você, em união com Ele, pudesse compartilhar da justiça de Deus. Ora, quando os pecados já foram perdoados e esquecidos uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios para se livrar deles. Quem separará você do amor de Cristo? Todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Deus disse: eu nunca abandonarei você, nem o desampararei. É por isto que você pode afirmar sem qualquer dúvida nem temor: o Senhor é o meu ajudador, e eu não tenho medo de nada. Jesus disse: e eis que estou com você todos os dias até a consumação do século. O milagre do novo nascimento, a maravilha de uma nova vida, o consolo da verdadeira paz, a alegria de um verdadeiro amigo, a bênção da boa saúde. Capítulo 19. 5 milagres do amor. Quando você acolhe Jesus Cristo na sua vida mediante a fé, há vários resultados milagrosos que podem ocorrer em você hoje, agora, porque eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E, primeiro, você nasceu de novo, foi criado de novo, foi restaurado a Deus, renovado. Você se torna um filho de Deus. Quando você acolhe a Jesus Cristo, Deus lhe dá o poder milagroso de tornar-se seu filho. 2. Segundo, você recebe uma nova vida espiritual, a vida milagrosa de Deus por meio de Jesus Cristo em você. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 3. Terceiro,
você recebe a paz total. A ansiedade, a hipertensão, o medo, a culpa e a condenação vão-se embora para sempre. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, você é restaurado à amizade, à comunhão e à vida com Deus, conforme o seu desígnio para você viver nesta terra. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quinto, seu corpo físico é afetado de tal maneira com essa nova paz interior com Deus que suas enfermidades desaparecem e você passa a ter renovada saúde física e espiritual. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Deus é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O solteiro que explorava as moças, e o preço do preconceito, a razão de ser da cruz, e o poder do perdão. Quando a dignidade e a honra são restauradas, já não há medo nem culpa diante de Deus. Capítulo 20. Carregado de benefícios. Uma comerciante sírio que vivera a maior parte da sua vida em Gana, estava presente em nossa grande cruzada em Accra, a capital, e ouviu o evangelho pela primeira vez na sua vida. Ele nunca se casara, e tinha abusado de meninas africanas para satisfazer as suas paixões. Trapaceava e mentia nos negócios, e vivia uma vida esbanjadora e desprezível. Finalmente, perdeu a sua saúde. Teve um derrame paralisador que inutilizou um lado inteiro do seu corpo. Naquela condição, foi para a cruzada. A mensagem do evangelho, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em favor dos pecadores, foi quase maravilhosa demais para aquele homem maldoso entender. Mas continuou indo para a cruzada e escutando. Finalmente, começou a raiar na sua consciência quão grande era o peso dos seus pecados, bem como o reconhecimento do preço terrível que Jesus pagou para redimi-lo dos seus pecados. O conhecimento de que Jesus foi crucificado para sofrer o castigo que ele deveria ter sofrido, levou o homem a reconhecer como Deus o amava e estimava, a despeito da vida que vivera. Então compreendeu a razão da cruz de Cristo, que Jesus suportou a penalidade dos pecados dele em seu lugar a fim de que ele pudesse ficar livre da condenação e da culpa diante de Deus. Reconheceu, finalmente, que Deus criara o homem à sua própria imagem, para andar com ele e viver o seu estilo de vida. Deus nunca abandonou seu sonho, o de ter as pessoas bem perto dele. Sobreveio-lhe a transformação gloriosa quando percebeu que Cristo morrera para salvá-lo da penalidade da morte, e que seu sangue foi derramado para purificar e remover os pecados terríveis que cometera. Já sem medo, enquanto clamava a Deus, veio-lhe uma paz indescritível, e disse: meu medo e minha culpa já se foram. Sentia-me maravilhosamente bem e confiante na presença de Deus. Reconhecia que Jesus tinha sofrido o meu castigo e que, por isso, eu estava livre e perdoado. Oh, que paz eu sentia! Foi aquele o maior milagre. Já não sentia medo nem culpa. Tinha paz com Deus. Meus pecados se foram. Tinha dignidade e honra diante de Deus. Ele tinha ficado em pé no meio da multidão, chorando e dando graças a Deus pela salvação. E quando finalmente recuperou a sua compostura, deu-se conta de que desaparecera a totalidade da sua paralisia. Esfregou o lado do rosto que antes estava contorcido, e era perfeito ao seu tato. Sua mão, braço e perna foram perfeitamente restaurados. O homem foi salvo e curado no mesmo instante. Subiu correndo para a plataforma para dizer a todos o que lhe acontecera. Chorava tanto enquanto nos mostrava como sua paralisia desaparecera. Mas parecia ainda mais profundamente comovido enquanto nos contava como desapareceram sua culpa e condenação. Ele sabia que fora perdoado, e já não tinha medo de Deus. Como confirmar o grande plano do amor? A vida é maravilhosa quando Deus é nosso amigo. Citações de qualidade que silenciam perguntas bobas e avivam a confiança quieta. Nossa nova vida gloriosa, para ser vivida e compartilhada. Capítulo 21. Jesus Cristo é nossa ligação. A chave mestra à vida divina dentro de você é compreender aquilo que Cristo fez por você quando ele morreu na cruz no seu lugar, e pessoalmente se relacionar com essa obra dele. Jesus Cristo é a sua ligação com Deus. Ele removeu o julgamento contra você ao sofrer em seu lugar. Agora, tudo quanto você precisa fazer é crer. Você tem o direito e a liberdade de optar por crer. No momento em que você resolver crer que a morte de Cristo foi em seu favor, ele entrará e habitará com você para sempre. Você será salvo. Citações de qualidade. Quero compartilhar com você algumas citações bíblicas que confirmarão para você o grande plano do amor de Deus. A primeira citação deixa você ver como Deus quer ter você perto dele e como ele quer ficar perto de você. Há amigo mais chegado do que um irmão ou irmã. A próxima citação nos lembra que o grande plano do amor de Deus se baseia, como sempre,
em nossa confiança na integridade da sua palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O grupo de citações que segue abaixo enumera as maneiras de Jesus Cristo se tornar nosso substituto pessoal, tomar sobre si a nossa culpa e sofrer a penalidade dos nossos pecados na sua morte na cruz em nosso favor. Certamente Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. 3. Jesus Cristo foi traspassado e moído pelos nossos pecados. Foi castigado para que vivamos. Deus fez cair sobre Jesus Cristo a culpa e os pecados de todos nós. Por causa da transgressão do povo, Jesus Cristo foi ferido. Ele deu a sua alma como oferta pelo nosso pecado. Jesus mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, trazido de volta como amigo de Deus. As citações bíblicas abaixo explicam os resultados que podemos experimentar quando entendemos e cremos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar e suportou todo o castigo e a condenação que nós merecíamos sofrer. Foi por meio daquilo que seu Filho fez que Deus abriu um caminho para que tudo viesse a Ele. Pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus através de seu sangue. Ele fez isso por meio da morte do seu próprio corpo humano, substituindo você, na cruz, e agora, como resultado, Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus, e vocês permanecem firmes diante dele, nada mais havendo contra vocês. A única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade. Convictos da boa nova de que Jesus morreu por vocês. Identificados com Cristo. As citações bíblicas abaixo explicam como somos pessoalmente identificados com Jesus Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi crucificado com Jesus o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Fomos unidos com Jesus na semelhança da sua morte. Jesus Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, não somente no céu, mas também aqui e agora. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E Deus nos ressuscitou juntamente com Jesus Cristo. O versículo bíblico abaixo resume esses fatos da identidade. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Compartilhando a nova vida em Deus. Passaremos a citar os textos da Bíblia que sempre encorajaram você a confiar firmemente no grande plano do amor de Deus. Portanto, considerem a velha natureza de vocês como se estivesse morta. E, por outro lado, estejam vivos para Deus, por meio de Jesus Cristo. Quando Deus o Pai, como poder glorioso, trouxe Jesus Cristo novamente de volta à vida, a sua maravilhosa vida nova foi-lhes dada para que vocês desfrutassem dela. Vocês agora participam da sua vida nova. Todo o que crê em Jesus Cristo não perecerá, mas terá a vida eterna. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Jesus Cristo. Então Deus deu a você participação na própria vida de Cristo, porque Ele perdoou todos os pecados, e apagou as acusações confirmadas que havia contra você. Deste modo Deus tirou o poder de Satanás a acusar vocês de pecado e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Portanto, quando vocês têm Cristo, têm tudo e vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Cristo. Porque tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Descubra o seu valor. O problema é básico. Compreenda a integridade de Deus. Deus deseja a vida para você, o autor da sua salvação. Identifique-se com Cristo. Criando Evangelho. Capítulo 22. Saiba estes fatos e viva. Antes de eu dirigir você na sua oração de confissão para receber a vida de Deus mediante a aceitação de Jesus Cristo, vou oferecer a você um esboço dos 7 passos que você deve dar a fim de aceitar pessoalmente o grande plano do amor de Deus. Primeiro,
Creia que você é valioso como criatura de Deus, pois você é a feitura de Deus. Deus criou a humanidade à sua própria imagem, à semelhança de Deus. Quando, admirado, olha o céu que tu criaste. E o homem, por que ele procura se aproximar de nós? No entanto, o homem é apenas um pouco menor do que Deus. Tu, Senhor, deste ao homem grande glória e grande honra. Deste ao homem o domínio de toda a criação, autoridade sobre todas as criaturas. Segundo, saiba que desconfiar da palavra de Deus é o problema original e fundamental. E o Senhor disse a Adão e Eva: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás os influenciou a desconfiarem da palavra de Deus. Ele desmentiu a Deus, dizendo: é certo que não morrereis. Eva tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Foi aquele o pecado original, desconfiar da palavra de Deus. Terceiro, entenda que repudiar a integridade de Deus resulta na morte. Deus disse: no dia em que você repudiar as minhas instruções e comer do fruto que proibi, você certamente morrerá. O salário do pecado, repudiar a integridade da palavra de Deus, é a morte. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quarto, creia que Deus estima você demasiadamente para deixá-lo morrer, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus não está querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus prova o seu próprio amor por você, ao enviar Cristo para morrer por você. Quinto, saiba por que Cristo veio e morreu como seu substituto. A penalidade do pecado é a morte. A morte passou a todas as pessoas, porque todas pecaram. Teríamos, portanto, que morrer pelos nossos próprios pecados, a não ser que um substituto impecável se dispusesse voluntariamente a pagar a nossa penalidade ao morrer em nosso lugar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Não cometeu pecado. Tendo sido aperfeiçoado, Jesus Cristo tornou-se o autor da salvação eterna, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. A Jesus Cristo, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sexto, entenda a razão da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, a antiga vida de pecado que você tinha morreu com ele. Compreenda e creia que a sua morte foi em seu favor. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. B. Quando Jesus Cristo foi sepultado, a antiga vida de pecado que você tinha morreu com ele. Compreenda e creia que o sepultamento de Cristo foi em seu favor. Fomos sepultados com Cristo na morte. C. Quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, você foi ressuscitado com ele. Compreenda e creia que a sua ressurreição inclui a você. Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e deu a você vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. D. Quando Jesus Cristo ressurgiu numa vida nova, você ressurgiu para andar naquela mesma vida divina. Compreenda e creia que a nova vida de Cristo agora pode ser transmitida a você. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também há de você em novidade de vida. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Cristo é a sua vida. Sétimo, creia no Evangelho e receba Jesus Cristo em pessoa agora. O grande plano do amor de Deus baseia-se na integridade da sua palavra e no direito que você tem, o de optar por crer. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A todos quantos recebem Jesus Cristo, Ele lhes dá poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Ele entrar na sua vida, Ele trará consigo todo o seu poder, saúde e energia milagrosa. Está em você. Sua dignidade e honra serão restauradas. Cristo é sua ponte para a reunião com Deus. Você pode voltar a ter dignidade. Você pode voltar para casa com Deus e viver seu sonho original. A oração de confissão que restaura você é o estilo de vida de Deus. Capítulo 23. Deus se une com você, pela fé. Relacionar-se com Jesus Cristo porque Ele é o caminho, a ponte, o elo, o canal que dá a você a possibilidade de reunir-se com Deus, e Ele, com você. Agora, você pode voltar para casa com Deus, que o criou e que dá muito valor a você. Você pode voltar a ter dignidade. Deus agora pode fazer morada em você, e viver em e através de você, de conformidade com seu sonho original. Agora mesmo, procure um lugar para estar a sós com Deus. Fique de joelhos,
E faça essa oração, em voz alta. Oração. Ó Deus, meu Pai Celestial, Tu foste quem me criaste de maneira maravilhosa, a Tua própria imagem e semelhança. Minha vida tem grande valor. Sei que não devo destruir, de modo nenhum, aquilo que Tu criaste. Nunca devo desvalorizar aquilo que Tu estimas, nem desprezar aquilo que Tu amas. Agora sei que fui criado para andar contigo. De modo nenhum fui criado para a solidão, a enfermidade, a inferioridade ou a culpa. Sem a Tua vida, tudo quanto permanece é a deterioração e a morte. Ó Pai no céu, percebo agora que quando Tu me criaste, Teu sonho era viver em mim. Tiveste tão grande amor por mim que achaste um modo de me salvar da deterioração e da morte. Tu deste Teu Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo. Ele foi tentado de todas as maneiras possíveis, mas nunca pecou. Ele nunca desconfiou da Tua palavra nem negou a Tua integridade. Ele era perfeito e sem pecado. Ele se tornou meu substituto e tomou sobre si o castigo de todos os meus pecados. Quando Ele morreu na cruz, eu me identifico, aqui e agora, com Jesus Cristo. Quando Ele morreu, minha velha vida pecaminosa morreu. Quando Jesus foi sepultado, minha velha vida pecaminosa foi sepultada também. Quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos numa vida nova, Sua vida nova foi oferecida a mim. Tu prometeste que se eu receber Jesus Cristo pela fé, o Teu poder me criaria de novo como Teu Filho, e eu teria nova vida em Cristo. Aqui e agora, abro o meu coração e recebo Jesus Cristo e Sua nova vida em mim, como meu Salvador e meu Senhor. Creio que ao receber a Jesus, recebo a Ti, ó Deus. Creio que Tu agora voltaste para habitar em mim, segundo o Teu plano original quando me criaste. Creio que estou salvo. Tu e eu estamos em harmonia de novo, por causa daquilo que Teu Filho, Jesus, fez em meu lugar. Ó Jesus, meu Senhor, posto que Tu pagaste o preço integral incorrido pelas minhas transgressões, nunca poderá haver mais nada para eu ter que pagar. Agora estou restaurado a Deus, meu Pai, mediante Jesus, meu Salvador. Pai querido, toda a abundância que Tu criaste nesta terra é para me abençoar. Agora, Tu fornecerás tudo quanto necessito, e me orientarás para obtê-lo. Tu és o meu grande médico. Sabes quão maravilhosamente fui feito. Vives em mim agora. Tua vida milagrosa é a vida em mim que me cura agora. Não haverá mais solidão, ó Senhor, porque Tu és meu amigo. Tu vives em mim, e eu em Ti. Meus pecados já foram castigados. Nunca poderão ser castigados de novo. Minha dívida foi paga. Nenhuma dívida poderá ser paga duas vezes. Estou salvo, aqui e agora. Creio, e estou livre. Obrigado, ó Pai, e obrigado, Senhor Jesus. Amém. O plano do amor em 60 segundos. Eu me relaciono com o grande plano do amor de Deus. Ele me criou para compartilhar do seu estilo de vida. Sei que o seu plano original era para a felicidade e a saúde, sem inferioridade, como Adão e Eva. Eles, porém, desconsideraram a sua palavra. Foi aquela a origem dos problemas da humanidade. Então, o grande plano do amor de Deus me salvou. Jesus tomou sobre si os meus pecados, morreu em meu lugar, e depois voltou para me oferecer a nova vida de Deus. Eu me relaciono com Ele porque, posto que Ele suportou a minha penalidade, em meu nome, posso receber nova vida e ser restaurado como se nunca tivesse cometido pecado. Foi a ideia do amor, a de não me deixar morrer no vazio, mas pagar o preço dos meus pecados, e me restaurar ao estilo de vida de Deus. Agora, estou em casa com Deus. Ele me abençoa com o melhor da vida por meio de Jesus Cristo. Recuperei a dignidade. O plano do amor foi bem sucedido. Dr. T. L. Osborne.